Esse é o governador Fernando Pimentel. Minas Gerais está cercada de propósito, porque os plutocratas, o baronato financeiro no Brasil sabe que quando Minas Gerais se levanta, o Brasil avança com justiça. Portanto, o meu abraço à equipe dele que está aqui e, por favor, transmita ao Pimentel o meu abraço. Quero cumprimentar o Glênio, que me dá a honra desse convite. Homem público, jovem, mas já de muito larga folha de serviços prestados a Minas Gerais. Cumprimentar meu companheiro, meu amigo e irmão, Manel Dias, que é secretário-geral do meu partido, o PDT. Quero cumprimentar o meu amigo Alvécio, que também já ajudou o Brasil, o Ministério da Saúde, e hoje ajuda o governo de Minas. Professor Neivaldo, secretário de Estado de Desenvolvimento Agrário, cumprimento a Sua Excelência. Aos deputados aqui, está o Emidinho Madeira, está o deputado ao presidente do Sindicato dos Técnicos Agrícolas, e dele cumprimento a todos, os extensionistas, da assistência técnica, dos agrônomos, enfim, da pessoa do Eli Avelino, Mônica Soares, chefe da Divisão de Administração da Superintendência Regional do Ministério do Trabalho em Minas, que representa o superintendente João Carlos, enfim, fazem como lá no Ceará, demais autoridades civis, militares e eclesiásticas. O eclesiástico estão tirando do negócio, mas é melhor voltar. Repare bem, eu estou encarregado de ser o chato da reunião, né? Então todo mundo fez discursos brilhantes, que são de conteúdo e curtos, e eu estou encarregado pela organização de refletir consigo sobre esta coisa amável, adorada, porém extremamente complexa, que é o nosso país, por algo ao redor de 40, 45 minutos, ao cabo dos quais eu tentarei responder questionamentos, perguntas, antagonismos, críticas, enfim, fiquem absolutamente à vontade, desobedeçam a organização, quem quiser apartear pode fazer diretamente, sem papel escrito, enfim, vamos fazer uma conversa sobre o Brasil, porque nós estamos muito precisados de conversar. O Brasil, nosso país, não cabe, tenho repetido por onde me distingue com a sua atenção, não cabe nesta miudice que crescentemente está qualificada pelo ódio político, que quer nos dividir entre coxinhas e mortadelas. O Brasil não cabe nessa miudice, o Brasil é muito maior do que isso, muito mais complexo, e mais gravemente, como eu tentarei demonstrar, se nós não fizermos um grande diálogo entre pensares diferentes, entre olhares diferentes, entre concepções de vida diferentes, muito dificilmente o Brasil encontrará tão cedo as soluções para o gravíssimo momento que estamos vivendo. E o momento que estamos vivendo, não duvidem, eu estou muito convencido disso, e tentarei demonstrar, o Brasil precisa entender que o problema que nós temos não é um problema de conjuntura. A conjuntura agrava, o momento agrava todas as questões, expõe mais dramaticamente nossas contradições, mas o Brasil vive uma agonia mortal, definitiva, de modelo de desenvolvimento, de compreensão estratégica de que país nós queremos ser, aonde estamos, o que é que aconteceu para nós chegarmos onde chegamos e, mais gravemente, o que precisamos fazer para tanger o Brasil ao futuro de uma maneira diferente daquilo que hoje não temos sido capazes de fazer. E eu tenho procurado dar consequência a esse meu olhar, segurando as minhas paixões, porque eu não sou um neutro observador da cena brasileira. Eu sou um militante, eu tenho um lado, eu sou muito agressivo muitas vezes, porque, infelizmente, eu conheço profunda e intimamente o Brasil e seus atores, seus personagens. E é muito difícil para uma pessoa como eu, que conhece figuras que tomaram centralidade na República, né, e não dizer quem eles são claramente, ao tempo devido. Agora fica mais claro, mas aí o tempo já entornou. Mas vamos lá. Vamos nos refugiar na história. Porque a história é uma ciência que nos permite dar um passo atrás na observação das coisas. Ela nos permite observar o objeto sem um mergulho apaixonado, né, na hora, no dia, no calor da paixão. E aí eu estou pedindo às pessoas para olhar o que é que éramos no Brasil em 1980, data na qual eu arbitro, morreu o velho modelo que nos trouxe dos anos 40 para a modernidade. O Brasil, em 1980, com 130 milhões de habitantes, tinha 1% do comércio do mundo, como indicador do nosso tamanho econômico relativo do planeta. E a China, na data, mesmo ano 80, com 800 milhões de habitantes, tinha 1% do comércio do mundo. Ou seja, naquela data, ontem,
né? 80 é ontem, né? O Brasil era mais desenvolvido e mais rico relativamente do que a China. Hoje, a China representa 12,5% do comércio do mundo. E o nosso país representa os mesmos 1% do comércio do mundo. Agora com 206 milhões de bocas para alimentar. O que aconteceu? Se as vicissitudes, riscos, oportunidades do mundo foram as mesmas para o Brasil e para a China, por que a China desgarra e explode como um experimento de desenvolvimento e o Brasil atola? É isso que nós precisamos entender, não para fazer história, não para remoer passado, mas para recolher na história e no passado a compreensão estratégica com a profundidade devida do que é o problema contemporâneo do Brasil. Porque se a gente não pacificar, vocês são pessoas qualificadas, vamos dizer academicamente, são técnicos, vocês vão ver uma reis, se for um veterinário, vão ver uma praga numa cultura qualquer, você tem que ter um olhar, né, que lhe dê um equipamento. Mas o equipamento intelectual é essencial para você reconhecer a praga, porque senão você vai fazer uma terapêutica que não funciona. Vai tratar a brucelose como se fosse, enfim, raiva, para ficar aqui no nosso jargão rural, de onde eu venho. Eu sou do interior do Ceará, que saí do interior, mas o interior não saiu de mim e eu não vou deixar sair, porque talvez seja a minha maior virtude, eu ter esse trânsito todo e não perder a fidelidade à alma do nosso povo. Pois bem, o que aconteceu é que de 1980 para hoje, o Brasil tem crescido pífios 2% ao ano em média. A média de crescimento do Brasil do ano 80 para hoje é de pífios 2%. E veja que média no Brasil é sempre um argumento muito perigoso, pelas distorções únicas na realidade do mundo que o Brasil pratica. Porque se você tomar, por exemplo, cabeça do freezer e pé do forno, a temperatura média de um corpo na barriga, né, isso não diz nada. Pois bem, mas vamos em média, porque acabamos de cair 9,2%. E agora a mistificação é que nós voltamos a crescer. Olha, quem caiu 10 degraus e sobe 1, não está crescendo. É mentira, é manipulação estatística. Porque o efeito prático disso, em emprego formal, em arrecadação e superação da crise fiscal mais aguda da história, é praticamente nenhum. O Brasil está hoje com o nível de atividade econômica que tínhamos em 2008. Nós retrocedemos e a população aumenta no mesmo período, que nós crescemos 2% em média, já com essas distorções de cair 9,2%, crescer 7%, né, no período, assim, em ciclos muito rápidos, muito curtos, muito insustentáveis, que eu vou tentar descrever para a gente entender o problema e as pistas da solução a futuro. É que o Brasil, no mesmo período, cresceu a população uma média de 1,7% ao ano. Então, repare bem, se eu cresço a economia 2% ao ano e a população cresce quase 2% ao ano, eu estou parado, sob o ponto de vista da agregação de renda por cabeça no país. Na verdade, nós crescemos ridículos, criminosos, 0,4% por cabeça. Dada a distorção de mais grave distribuição, perversa distribuição de renda do planeta, vocês entendem aí o que é que está passando no nosso povo. Eu sei que já se semeou aí um punhado de dúvidas. Por quê? Porque média é um perigo. E a gente pode lembrar aqui, ainda dando coerência a uma análise o mais científica possível, a menos apaixonada possível, nós podemos lembrar aqui do período do primeiro mandato do Fernando Henrique, que houve ali um momento que parecia que o Brasil estava bem com a extraordinária intervenção política do grande brasileiro das Minas Gerais, Itamar Franco, a quem eu tive honra de servir como ministro da Fazenda, ajudei a fazer o Plano Real, e houve um momento ali, né, em que o país, né, se sentiu um pouco melhor e começou até a acreditar a ponto de fazer uma eleição e uma reeleição. E mais recentemente, com o Lula, também parece que houve um momento. Então, haveria, em tese, nessas duas exceções, uma contradição no meu argumento. Não tem. Infelizmente, eu não faço isso para depreciar ninguém. A questão não é de conjuntura, é de modelo estratégico. E isso, então, nos pede uma reflexão. Posso passear na frente de vossas PCs aí? Então, cacoete de professor. Então, isso nos pede, então, uma volta, um passado um pouquinho mais distante do que o ano 80. E isso é bom para a gente entender o Brasil. Veja bem, em 1945,
que é uma referência para a humanidade, o fim da Segunda Guerra Mundial, o Brasil tinha, me perdoe a simplificação por economia de tempo, mas a qualidade do auditório me permite isso. O Brasil tinha a seguinte característica: 82% do povo morava no campo, apenas 18% morava nas cidades, e a economia do Brasil era uma economia primária de subsistência. Nosso povo vivia plantando para comer, e os nossos excedentes econômicos eram extraídos do latifúndio, na cana-de-açúcar lá para cima e no café aqui para baixo. É evidente que nós temos aí gado no Rio Grande do Sul, temos cacau do Recôncavo Baiano, temos um resquício de mineração em Minas Gerais e tal, mas em 1945, simplificando, o Brasil tirava seus excedentes econômicos na monocultura da cana-de-açúcar e do café, que eram os elementos exportáveis. Nesta data, o Brasil toma a deliberação de se modernizar, que na verdade estava semente disso plantada lá em 1930. De novo, influência de um extraordinário mineiro, que o tempo não tem permitido se dar o devido valor, o então governador Antônio Carlos de Andrade, que, tendo sido, vamos dizer, sofrido uma rasteira, né, na política do café com leite, com a imposição pelos paulistas do Júlio Prestes, ele instiga o Getúlio Vargas, então governador do Rio Grande do Sul, a fazer a Revolução de 30. A Revolução de 30 planta a semente desse Brasil moderno. Mas, para efeito da nossa conversa hoje, eu vou atravessar para 45, porque essa semente começa de fato a frutificar, consequência estratégica, né, de um modelo econômico ali, nessa data. Qual era a ideia? A ideia era libertar o Brasil dessa economia simplória de subsistência e de excedentes concentrados na oligarquia rural, reacionário, escravocrata, que tinha transitado da escravidão para a manipulação da mão de obra migrante, com grandes desumanidades. Então, tudo isso é bom a gente lembrar, porque está acontecendo de novo. Né? Isso é a lógica de uma certa elite brasileira. Né? Nós somos o país que mais retardatariamente no Ocidente aboliu a escravidão. Só para vocês terem uma ideia, tem muita gente zangada até hoje com a princesa Isabel, que não podia ter feito aquilo. Né? E eles querem voltar ao trabalho. Não, estou lhe dizendo, tem um deputado que apresentou o projeto de lei na Câmara, agora, dizendo basicamente que o trabalhador rural pode ser descontado da remuneração dele a casa e a comida. O que é isso senão escravidão? Pura e simples. Porque os escravos comiam e eram hospedados pelos senhores de engenho, pelos escravocratas. Eles comiam, era como um jumento. Na verdade, no Código Civil Brasileiro da data, jumento, cavalo, que são semoventes, escravos eram equiparados a isso. Né? Então a gente alimenta o jumento, a gente hospeda o jumento, guarda o jumento. Né? Se bem que no Ceará virou animal selvagem de novo, que a moto ficava muito barata. Então o jumento no meio das estradas lá, você não tem ideia, virou um problema para nós. Pois bem, vamos modernizar o Brasil, era a outra. Qual é a modernidade? Vamos industrializar o país. Qual é a indústria que nós vamos introduzir no Brasil? Ora, o que o Brasil está comprando do estrangeiro, o grande volume? Aí está a pista por onde nós vamos tentar fazer aqui dentro do Brasil uma indústria nacional. Então, se o Brasil comprava, vamos dizer, 200 mil enxadas, importava do estrangeiro, 200 mil enxadas por ano, estava claro que cabia fazer uma fábrica de enxada no Brasil, com capacidade de produzir 300 mil enxadas, 200 mil resolvia o problema do nosso abastecimento, e 100 mil sobrava para a gente exportar. E por essa lógica o Brasil ia enriquecer e se modernizar. Então fizemos um mapa. Tudo que o Brasil importava do estrangeiro com grande volume, era por aí que nós íamos tentar fazer nascer uma indústria nacional brasileira. Primeiro grande problema, isso tudo, volto a lembrar, eu estou falando de problemas de hoje. E estou tentando achar as pistas do que nós precisamos fazer para o futuro. Então não é um olhar passivo, descritivo da história brasileira. A isto nós devemos as contradições atuais do Brasil e a nossa perplexidade política. Então qual era a ideia? Quer dizer, industrializar, fazer uma indústria nacional, substituir importações, e vem a primeira pergunta: de onde veio o dinheiro para esse negócio aí? Esse tempo os políticos não pareciam gostar tanto de brincar de Deus, né? Como parece modernamente querer brincar de Deus. Então uma pergunta simples: de onde é que veio o dinheiro para pagar esse negócio? Olhando os capitais privados, lá como hoje, eles eram dramaticamente exíguos para o fôlego da empreitada, muito baixo, muito pequeno. Os economistas chamam de formação bruta de capital, ou seja, qual é o capital nacional disponível depois de nós consumirmos que sobra para investir? Muito baixo. E naquela época, como hoje, ariscos a ideia, porque rurais
oligárquicos e desconfiadíssimos dessa novidade. Do ponto de vista político, havia ali uma desestabilização, né, dos pilares da República Velha. E isso faria com que essa turma plutocrata, baronato, não quisesse nem ouvir falar nesta tal modernidade. Nasce daí, para a gente entender nossos dramas contemporâneos e as pistas do futuro, a ideia da gente pegar uma picada, uma tangente, fazer um desvio para não resolver o conflito político de construir capital dentro do país. Fundamos a lógica de assentar o nosso desenvolvimento no capital dos outros. Criamos uma lógica de endividamento externo no Brasil. Abro um parênteses, não era assim tão estúpida a decisão, porque na data os capitais externos tinham uma personalidade completamente diferente do que tem hoje. Eu pesquisei no período que eu passei nos Estados Unidos estudando o Brasil, eu descobri lá o padrão médio. Então o Brasil contratou, durante 30 anos, a 3 anos de carência, 12 anos de prazo médio para pagar e juro médio, seguro queixo, de 3% ao ano. Então pensaram do tempo, qual é o erro? Eu tomo $1 bilhão emprestado, abro uma Petróleo Brás, 3 anos depois do meu investimento amadurecido, o faturamento de 1 ano dela vai pagar o que ainda tem 10 anos para frente, 12 anos para frente para pagar. Então danaram tomar dinheiro emprestado do estrangeiro, de longo prazo e barato, e abrir Brasil Brás. Né? Petróleo Brás, Siderúrgica Brás, Telefone Brás, porque vinha a infraestrutura correlata, Porto Brás, né? Estrada Brás e essas coisas todas. Né? Foi se tentando criar uma burguesia nacional, porque aqui só foi feito via investimento direto, mas foi também feito à base de muita manipulação do câmbio, de muita... A gente precisa entender tudo isso hoje, muita manipulação do câmbio, muito crédito subsidiado, muita renúncia fiscal, muito favorecimento, porque havia uma ideia de você criar uma burguesia nacional urbana, não é? Comprometida com o ideário moderno, vitorioso na guerra, em oposição à oligarquia rural, reacionária, escravocrata, que estava resistindo. Então, em 30, isso tudo para acontecer, doeu pra cacete no país. Morreu muita gente. Porque a história do Brasil, ao contrário do mito, não é uma história pacífica nem democrática. Nossa história é uma história violenta e golpista. O que está acontecendo no Brasil é só a volta à regra. Quer ver? Veja. Para parir esse modelo, nós tivemos uma revolução em 30, uma contra-revolução em 32, um pátio em 35, um outro golpe em 37, uma mudança radical em 46, uma confusão grande em 54, que deu no suicídio do presidente que fundou esse Brasil moderno, que o imaginou, que é o Getúlio Vargas. Em 55, assume o Juscelino debaixo de várias tentativas de golpe, que ele habilmente conseguiu tangenciar, mas passou inclusive perrengue na vida pessoal dele, atentou-se contra a vida do Juscelino, outro mineiro extraordinário que o Brasil muito deve. Aí vem 61, outro golpe, 62, um contra-golpe, 64, um golpe, 68, outro golpe. E assim é a nossa vida. E agora, 2016, outro golpe. Pelo menos do meu ponto de vista, estou submisso a um antagonismo, a crítica de quem quer que seja, especialmente em tempos que alguns amigos do PT, pelo amor de Deus, me perdoe, isso eu tenho que denunciar, estão confraternizando com o Eunício Oliveira, Renan Calheiros, etc. Não pode. Se houve um golpe no país, os golpistas têm que ser escorraçados da vida pública e não com eles que se confraternizaram. Mil perdões. Foi muito bem. Produzimos então o Brasil que temos aí fora, para o bem e para o mal. Como produzimos o Brasil para o bem? É importante a gente ter essa noção em tempos de depressão coletiva, em tempos dessa sensação desagradável que nós somos um país sem jeito, que a política apodreceu, que não tem saída, que é tudo igual, porque eles estão querendo nos convencer disso. Pois bem, este projetinho, este modelo, produziu em absolutamente exíguas 3 décadas e meia, a 15ª economia industrial do planeta. É do Brasil o episódio mais veloz, sofisticado e complexo da história do capitalismo mundial em matéria de desenvolvimento. Portanto, não há defeito genético nessa extraordinária nação que nós temos a honra de integrar o nosso país. Produzimos, ordenada a nossa inteligência, coesionada a nossa luta política, hegemonizada a nossa força, nós produzimos um fenômeno para o mundo admirar. 15ª economia industrial do mundo. Porém,
por imprevisibilidade, ou por imprudência, ou por impossibilidade de se ajuizar coisas de futuro, a este modelo, penso também, nós devemos a contradição do Brasil que temos aí fora. Por exemplo, lembra que o Brasil, quando nós começamos esse esforço, era 82% rural? Em meros 30 anos, e a humanidade não conhece esse episódio, ninguém sabe até hoje como é que faz, porque a China está explodindo em desenvolvimento, mas a China regula o processo migratório. O Brasil, em 30 anos, virou 82% urbano. Então nós saímos de 80 rural para 82 urbano em 30 anos, colapsamos a cidade. Essa cidade, Belo Horizonte, é uma cidade planejada, moderníssima, rabiscada aos moldes de Paris, explode, né? Com todas as cidades brasileiras, e isso causa um constrangimento gravíssimo, que vai desafiar gerações para resolver problemas de moradia, de segurança pública, de acessibilidade a serviços essenciais, de esgoto, saneamento, água, enfim, creche, etc, etc. E o baronato do crime encastelou-se porque há uma dificuldade de acesso territorial e as populações confinadas nesses territórios têm que fazer acordo para sobreviver, né, com o barão do tráfico, com o barão da facção criminosa, etc. Isso é um problema que o país tem que dar a ele centralidade. Porém, não é talvez isso sendo muito grave, o mais grave é que nós, ao empatarmos capitais públicos que não tínhamos, portanto, fundados no endividamento do futuro, e o futuro chegou, nós hiperconcentramos a renda no Brasil. Essa migração se deve por quê? Porque o trabalhador rural desassistido, sem regulação, sem proteção, sem coisa nenhuma, ouve falar que tem um emprego com carteira assinada, com 13º salário, com férias, com jornada de trabalho e vai para a cidade atrás disso. Não é justo. E a concentração de renda foi a gente empatar os bilhões de dólares da reforma agrária, que não fizemos, da reforma sanitária, que não fizemos, da reforma educacional, que não fizemos, enfim, do conjunto de coisas que foi de uma forma muito... fenômeno que foi de uma forma muito cínica, mas muito franca, resumida pelo Delfim Neto, um cara que pensa legal o Brasil. Dizia aí na década de 70, quando se queixavam as pessoas disso, dizia, primeiro precisamos fazer o bolo crescer, para depois dividir. Então o Brasil produziu a mais aguda concentração de renda entre todas as economias organizadas do mundo. Entre nós, brasileiros, eu faço isso agora porque eu quero que cada turma da internet crie um meme. Entre nós, para poder o povo entender, entre nós brasileiros, hoje, 6 pessoas, não é 6.000 nem 600, 6 pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, minha cara Shirley, né, tem fortuna equivalente à renda de 100 milhões de brasileiros, que é metade da nossa população. Vocês ouviram? Tem exagero não, pode ir no Google. 6 pessoas têm fortuna equivalente à renda de 100 milhões de brasileiros reunidos. Isso não há nada sequer remotamente parecido nem nos Emirados Árabes Unidos, nem em qualquer principado tribal do fundão da África. Nada existe igual a esta selvageria, que ainda inclusive quer mais. Não está achando pouco. Não podemos deixar esse povão melhorar de vida, porque isso aí é anticapitalista, né? Isto é a elite, uma fração da elite plutocrata do baronato brasileiro. Pois bem, este modelo, produzindo essa contradição, é a queda. Mas tem o coice. Esse modelo morreu. Morreu por quê? Morreu de morte morrida e morreu de morte matada. Morreu de morte morrida. Lembra que esse modelo dependia de fluxos internacionais de capital de longo prazo e barato, no juro? Esse dinheiro sumiu do mapa. Não existe mais na humanidade. Eletronizou-se. Virou o que os norte-americanos chamam de smart money, que em tradução literal quer dizer dinheiro esperto. Na prática é o seguinte, é um jogo de videogame global, que uma garotada de 20 e poucos anos joga em Wall Street, que é um bequim que tem em Manhattan, nos Estados Unidos. Então essa meninada entra no computador, liga, e na tela aparece a rentabilidade worldwide, ou seja, mundo afora, de todo tipo de papel derivativo, ou especulação, ou título público, ou título privado, ou debêntures, ou fundo de commodity, o que diabo for, está tudo ali na tela piscando. E o menininho então dando apertar botão e tirar bilhão daqui, que está ganhando 0, para botar para lá que está ganhando 0,00 mais um pouquinho. De maneira que 100% dos países que assentaram suas matrizes de desenvolvimento na dependência orgânica de fluxos internacionais de capital de longo prazo e barato, quebraram. E o Brasil quebrou. Por isso que eu arbitro 80. Ali em 80,
esse juro que nós contratamos a 3% médio ao ano, viraram 29%, porque a letrinha pequenininha dizia que se o juro mudasse a gente tinha que pagar, e se achasse ruim, o fórum para julgar era Nova York. Ou seja, zero chance e o Brasil quebrou. Quando o Brasil quebrou, e aqui começa o nosso drama contemporâneo, nós não tínhamos uma democracia. Nós estávamos vivendo um período militar. De maneira que os militares quiseram até trazer a informação de que houve um cenário externo, que criou um complicador, etc, etc. Nós aqui de fora, eu já estava taludinho, já lutando no movimento estudantil, nós aqui de fora dizemos assim, não interessa, devolve o poder para o povo, traz de volta a democracia que a gente resolve. Então nós despolitizamos completamente a análise da questão estratégica, do modelo, e estava correto. Porque havia uma emergência, que era a redemocratização do país. E para redemocratizar o país, nós precisávamos de um larguíssimo consenso, que ainda não seria fácil, como não foi. Muitos morreram, foram torturados, foram exilados, etc, etc, etc. Pois bem, qual era o larguíssimo consenso possível? Era o temário institucional. Então, repare bem, juntamos Teotônio Vilela, conservador, Ulisses Guimarães, conservador, Tancredo Neves, extraordinário brasileiro, né? Conservador também, né? Franco Montoro, democrata cristão, conservador, com João Amazonas, Miguel Arraes, Leonel Brizola, ou seja, o amplo espectro dos democratas do país, nos reunimos para restabelecer a democracia no Brasil. Então, nós não discutimos economia, não discutimos modelo de Estado, não discutimos modelo de desenvolvimento, porque se fosse discutir, começava o dissenso. Então, vamos devolver a democracia, depois da democracia, a gente, cada um vai para o seu lado e vamos discutir, então, o futuro do país. Ganhamos todas. Isso é muito importante que a gente diga para o nosso povo nesses tempos de depressão coletiva. Nossa geração, eu fiz 60 anos agora, ganhou todas. Nós acreditamos e podemos acreditar no milagre da política, porque nós ganhamos todas. O que a gente quis, demorou um pouquinho, pagamos um preço amargo, acolá, mas nós ganhamos todas. Anistia, constituinte, eleição direta, tudo que era o nosso temário, nós fomos lá buscar e ganhamos. Portanto, é possível acreditar no milagre da política em momentos terríveis, que aparentemente são impossíveis de serem superados. Isso que nós estamos vendo agora no Brasil é terrível, mas é fichinha diante de certos momentos que o Brasil já viveu no passado muito recente. Pois bem, e aí, eu tenho brincado, eu gosto muito de teatro, e tem um grande teatrólogo, vocês sabem, na história da humanidade, na Grécia, que chama Sófocles. Então, Sófocles escreveu as maiores tragédias gregas que a gente conhece e tal. É muito difícil você inovar no teatro sem citar o Sófocles, ou explícito ou implicitamente. E eu brinco sempre que se o Sófocles, na velha Grécia, escrevesse uma peça dizendo o seguinte: existe um país de uma gente linda, maravilhosa, é um país abençoado, que uma gente maravilhosa, mestiça, eles se toleram. Chega um dia de festa de carnaval, que as coisas acontecem, todo mundo fica numa alegria sem fundamento e tal, mas logo em seguida voltam a trabalhar. É um país que todo mundo se adora, mas basta botar o Atlético para disputar o Cruzeiro, eles se matam, batem nos outros e tal. Pois bem, neste país havia uma ditadura que perseguia, que mutilava, que torturava, e eles lutaram por 25 anos para restaurar as liberdades. E aí acharam um velhinho genial, extraordinário, habilíssimo, muito inteligente. O velhinho tinha ajudado a fazer o projeto nacional desenvolvimentista. Foi ministro do Getúlio, foi ministro do Jango, foi primeiro-ministro. E o velhinho sabia tudo o que tinha que fazer. E eles acharam o velhinho, e eles conseguiram eleger o velhinho, e no dia da posse do velhinho, o velhinho morreu. Aí o crítico de arte da velha Grécia diz assim: peraí, Sófocles, agora tu pegou pesado, dessa daí ninguém vai dar para acreditar não. E aconteceu, né? Nós tivemos essa tragédia, o Tancredo sabia o que tinha que fazer e morreu. E nós, democratas, não sabíamos se a ditadura ia aceitar isso. Então corremos nós todos para proteger o Sarney, que era um velho representante do regime, que tinha dissentido e que permitiu a gente transitar. Então todos nós fomos lá, segura o velhinho, o outro, né? Segura o velhinho e tal, porque é melhor ele do que sem ele e tal. Resultado prático: não dá para discutir modelo, não dá para discutir crise econômica. Nós precisamos proteger a democracia que acabou de nascer, até fazermos a Constituinte, que está aí andando, etc, etc. O resultado do modelo morto apresenta um sintoma agora da chave, porque já estou um outro olhar que os acadêmicos do Brasil precisam entender. E por regra nós estudamos com o livro dos outros e
temos uma tendência a imitar o pensamento dos outros e perdemos a própria percepção da nossa realidade. Então, no mundo inteiro, a inflação, sendo uma doença da moeda, logo contra ela se esconjuram rupturas ou grandes consensos. De maneira que não há episódio global. Hitler, na Alemanha, foi produzido por uma hiperinflação que demorou ali 3, 4 anos, imposta pela insustentabilidade do Tratado de Versalhes, que foi uma imprudência dos vitoriosos da Primeira Guerra. Só para dar um exemplo mais traumático. Pois bem, no Brasil nós passamos 20 e tantos anos com inflação acima de 20% ao ano. Tivemos uma inflação de 87% no mês. E por que não houve a ruptura? E por que não se celebraram consensos? É porque aquela velha elite, que era oligárquica, rural, escravista, uma doença da moeda para o povão, para a classe média, para os trabalhadores, não o era para os que tinham excedente financeiro, pelo interesse do conjunto da população brasileira. E aí nós tivemos uma outra emergência. Não vamos mais discutir programa econômico, nós precisamos enfrentar a inflação, que é uma febre. E febre nós sabemos, a febre não é em si uma doença. A febre é um sinal que o nosso corpo manda dizer para a nossa inteligência de que há uma infecção acontecendo. Precisa tratar a febre, porque ela é sintomaticamente perigosa, para dar uma convulsão, mas não vamos ter ilusão de que febre é doença. Tratou a febre, tem que entender que infecção é, fazer o exame de sangue, o exame de urina, né, e ver se é cirurgia, se é antibiótico, enfim. Estou dando uma de médico agora aqui. Nós, então, celebramos um novo consenso de emergência. Todo o combate à inflação. E o Itamar Franco, outro mineiro, que chega na presidência da República, descompromissado com esse pacto plutocrático do baronato, e isto foi destruído no imaginário brasileiro por agências de publicidade contratadas pelo governo Fernando Henrique, porque o Fernando Henrique, querendo a longevidade do poder, a reeleição, sabia que o Itamar poderia ser o cara que ia voltar como o grande cara que tomou a iniciativa de combate à inflação com o Plano Real. E aí eu já era ministro, já ajudei a fazer. Então cuidaram de desmontar o imaginário do povo brasileiro em relação ao Itamar e transformaram o Itamar num jeca, né, que vai para o carnaval com a menina sem calcinha, como se o Itamar tivesse que levantar a saia de todo mundo para conferir, né, se a menina estava de calcinha ou não. Isso eu estou falando porque isso vai acontecer de novo. Isso sempre acontecerá. Há um centro estratégico no pensamento da plutocracia brasileira que toma deliberações e faz isto, lúcida, consciente e cientificamente, agora com grande score internacional. Vou explicar para vocês o que é que já está acontecendo. Qual é o temário do nosso povo? Qualquer um de vocês que está mergulhado na vida real do nosso povo sabe que o nosso povo está preocupado com violência, está preocupado com a possibilidade de adoecer e não ser tratado decentemente no hospital, está preocupado com o emprego e está chocado com a corrupção. Para ficar aqui em 4 preocupações emergenciais da sociedade brasileira nesse momento. Nesses 4 temas, nós, os democratas, os progressistas, os amantes do povo, os que temos respeito ao Brasil como nação, nesses 4 temas a gente ganha deles folgado. Vamos discutir qualquer coisa. Emprego, salário com eles. Já perderam. O que eles estão fazendo orientado pela marketagem estrangeira? Estão tentando trocar o temário dominante do debate deste ambiente onde está a psicologia do povo por um outro ambiente onde a psicologia do povo também está, só que é onde eles ganham e nós perdemos. Por descuido nosso do campo progressista, que é o temário moral, e o temário da família e o temário religioso. Então nós todos, mineiros, brasileiros, somos solidários aos desempregados, queremos discutir salário, queremos discutir segurança pública e tal. Ah, não, pega um cara de mau gosto que fez uma exposição de um peladão lá em São Paulo, exposição essa que ninguém assistiu, se meia dúzia assistiu, foi muito. Botam em horário nobre na TV para todo mundo ver, inclusive as crianças, e olha o absurdo que está acontecendo no Brasil, estão montando o desmonte da família brasileira, olha, todo tipo de vagabundo e picareta faz discurso moral. Acabou de votar, né, um refis que subtraiu milhões de dinheiro que esses bandidos daqui, chamados Nildo Cardoso e sua quadrilha, fizeram. Milhões! Acabaram de votar um refis, o relator beneficiando a si próprio, e na hora seguinte vai para a tribuna para dizer que a família brasileira está sendo agredida, que as nossas crianças estão sendo estimuladas à pedofilia. Vamos abrir o olho. Nós não podemos deixar esse temário acontecer, mas também não podemos, nós do campo progressista, deixar o povo pensar que nossa resposta para a violência impune
é uma difuso interesse de defesa dos direitos humanos. O povão está ouvindo como proteção de bandido. Então, o nosso serviço é muito complexo. Nós precisamos realmente, voltando ao debate aqui do hoje. Desculpa aí, eu falei mal de um mineiro, que é talvez o único de quem eu falo mal. Porque não é possível. Foi o cara foi relator do Refis. Relator do Refis fez uma emenda beneficiando a si próprio, cara. Milhões de reais sonegados, o cara faz um Refis beneficiando a si próprio. Né? Lá vem processo, não tem problema. Eu vou cumprir minha obrigação, não quero nem saber se o FEBA pode, só quero ganhar. Bom, o real subtrai a inflação, mas nós não resolvemos o problema do modelo. E ao subtrair a inflação, eu exagerei aqui no tempo, me apaixonei pelo auditório, nós produzimos um fenômeno que vai se repetir proximamente com a Dilma. Como a inflação no Brasil era uma espécie de tributo que tirava a renda do povo para o governo e para a elite, na hora que você cessa esse tributo, essa renda fica disponível para o povo em 24 horas. Nasceu o real, no dia seguinte a Casa Bahia, o Ricardo Elétrico, anuncia compra de 12 vezes com prestação fixa, sem aquela coisa e tal, não sei o quê. E aí o povão fica feliz, porque a renda melhora. E em 24 horas explode o consumo, e a população fica alegre e começa a aplaudir o governante do dia. O problema é que a produção, que é um problema do modelo, não acompanha. A produção não aumenta em 24 horas, pelo contrário, a produção vai demorar muito para você fazer o investimento, amadurecer o investimento, etc, etc, e ainda até a insegurança se aquilo é para valer, ou como o mercado percebe, aquilo é um truque para os políticos se divertirem e enganar o povo. E o real era um truque, muito sério, muito bem intencionado, mas a ideia era, a gente faz o truque, saneia a inflação, restaura a confiança do povo no sistema político e propomos, com um novo Congresso, um conjunto estratégico de providências que desenharão um novo modelo de desenvolvimento do país. Não. Fernando Henrique fica feliz, acha que agora não se elegia deputado federal em São Paulo, se não fosse o Itamar trazer para o Ministério, dar ele todas as oportunidades dele, não se elegeria deputado federal em São Paulo. Eu fui fundador do PSDB. O único governador eleito em 90 fui eu. E eu sei bastante bem com intimidade dessa história. Pois bem, o Fernando Henrique leva o doente para a farra, leva para o samba. E começa a brincar, né, de popularidade fácil, porque o consumo aumentou. Resultado, o país vai importar crescentes volumes para saciar aquele consumo que a nossa produção não acompanhou. E se produz um desequilíbrio monstruoso, já naquela data, nas contas do Brasil com o estrangeiro. Resultado prático, nós quebramos. Como é que o país que é uma instituição permanente quebra? E aí vocês vão ter um pouquinho de paciência, eu realmente exagerei, mas esse ponto aqui é crítico. Né? O país não é uma instituição permanente, mas quando ele quebra, o que acontece é uma mudança no valor da moeda nacional em comparação com a moeda do trânsito internacional, que é o dólar. Então você tinha o Fernando Henrique, era um real por um dólar. Quando ele quebra, na sequência da reeleição, ali em janeiro, fevereiro de 99, enganou todo mundo, ele quebra o país, o real passa a valer R$2, quer dizer, o dólar passa a valer R$2,30 por dólar, uma desvalorização violenta, e isso provoca um efeito popular que eles não querem que o nosso povo entenda. Por isso que as imprensas não falam nisso. E por isso que a gente precisa, quem puder, ajudar o nosso povo a entender. Esse é um assunto centralmente popular, e eu explico. A gente não compra dólar, tenho repetido por aí fora, mas todos os preços da nossa vida normal são sensíveis ao dólar. Por quê? A gente não compra dólar, mas come pão. Domingo, se der, comemos uma pizza. Pois bem, pão e pizza é trigo. Trigo, o Brasil não produz com suficiência, tem que comprar do estrangeiro. Portanto, tem que pagar com dólar. Se eu precisava de R$1 para comprar um dólar de trigo, eu passo a precisar de R$2,30 para comprar o mesmo dólar de trigo, o preço do trigo dobra, o preço do pão vai acompanhar, vai dobrar. A gente não compra dólar, mas anda de ônibus. Ou de carro, de gasolina. 60% dos combustíveis no Brasil hoje queimados são importados do estrangeiro. Vejam que genial a política do Brasil. Exportamos petróleo bruto barato e importamos derivados de petróleo em dólar. A gente precisava de R$1 para comprar um dólar de diesel, a passagem de ônibus tinha um certo valor. Precisamos de R$2,30 para comprar o mesmo dólar de diesel, o preço da passagem dobra.
A gente não compra dólar, mas toma remédio. 80% dos remédios brasileiros, a química fina vem importada do estrangeiro. Que abrimos mão, tem um projeto nacional, política industrial de comércio exterior. Então 80% dos remédios vem. Então a gente não compra dólar, mas toma remédio. Se eu precisar de $1 para comprar de R$1 para comprar $1 de Tilenol, eu passo a precisar de R$2,30 para comprar o mesmo dólar de Tilenol, o preço do Tilenol sobe. O dentista, teoricamente, é um não comercializável, não deveria ser sensível. Mas é, por quê? Porque a broquinha dele vem do estrangeiro, a anestesia que ele usa vem do estrangeiro, o aparelho, a luz, o iluminador dele vem do estrangeiro. Então o dentista precisa ter a consulta dele cobrada em equivalência a dólar, porque todos os insumos dele vêm para o dólar. Então o que acontece? O Brasil quebra e dá passagem ao Lula. E aí o que acontece com o Lula? Para dar uma explicação que é muito mais séria, muito mais respeitável, muito mais bem intencionada, mas igualmente insustentável. Cansei de falar por dentro, porque aqui já é minha turma. O que acontece com o Lula? Por causa da quebra do Brasil e da interdição dessa elite plutocrata, houve um ataque especulativo na posse do Lula, na véspera da posse do Lula, houve um ataque especulativo contra o real. De maneira que o Lula, se tomasse posse hoje, estaria tomando posse com o dólar a R$ 9,20, valor nominal de hoje. R$ 9,20. Quando o Lula entrega para Dilma, 8 anos depois, o dólar estava a R$ 1,75. Então, se o dólar sobe, a gente empobrece a capacidade de comprar. Mas se o dólar cai, a gente enriquece a capacidade de comprar. Compreende? Isso a gente precisa ajudar o povo a entender. Então, o Lula toma o país a R$ 9,20, porque o Fernando Henrique quebrou e havia um componente especulativo, provavelmente para sabotar o governo do Lula. Ele vai lá e faz uma política conservadora e a taxa de câmbio desce de R$ 9,20, 8 anos depois, esqueça a inflação, para R$ 1,75. Ou seja, na prática, o povo brasileiro melhorou 4 vezes a condição de comprar remédio, pão, passagem de ônibus, eletroeletrônico, carro, tudo. Moto, por isso que o jumento virou irmão selvagem, que as motos ficaram dramaticamente baratas. E o Lula também foi ajudado por um fator que nós precisamos entender, que é aquilo que eu falei. Como o Brasil, a produção não acompanha, pelo contrário, o Brasil está se desindustrializando desde 80. Em 1980 nós tirávamos da riqueza brasileira 1/3 do PIB era indústria. 1/3 do PIB era indústria. Hoje, 8%. Ou seja, hoje apenas 8% da produção brasileira do PIB é extraído na indústria. E qual é o problema da indústria? É que o nosso modo moderno de vida é referido a um padrão de consumo industrial. E nós não temos crescentemente as condições de empreender para produzi-lo. Por exemplo, quem aqui não tem celular? Outro dia um cabo levantou o dedo no autógrafo. Meu irmão quer o autógrafo seu. Primeiro cabo eu tenho velho, um dia eu chego lá. Eu ando com 2. Todo mundo tem celular, 100% importado. Carro, 80% do valor de um carro montado aqui em Betim vem do estrangeiro. 80% do valor econômico do carro, mecatrônica, parte computacional e tal, vem de fora. Remédio, já falei tudo. Então, o buraco apresentou-se também no governo Lula. Mas por que não arrebentou a conta? Porque nós vivemos um ciclo único que nós precisamos entender e dominar. Eu estou tentando que os amigos do PT entendam isso. Fui lá no Brasil Popular para entender como se fosse uma crítica minha. Isso não tem crítica nenhuma, já disse que foi tudo de boa fé, tudo bem intencionado, muito mais sério. O Fernando Henrique foi tudo de mentira. Sabia, porque eu estava lá, a gente sabia que não era sustentável. Com o Lula não dava para prever, mas veja o que aconteceu. A China, bombando, compra os produtos tradicionais brasileiros e os preços exorbitam para cima como nunca se viu durante o período do Lula. Então repare bem, minério de ferro, quando o Lula entrega o governo para Dilma, nós estávamos vendendo uma tonelada por $190 aqui, né? Congonhas, etc. Estavam vendendo uma tonelada de minério de ferro. Quando o Lula entregou o governo para Dilma, por $190. Quando a Dilma foi derrubada, nós estávamos vendendo a mesma tonelada por $38. Quando o Lula entregou para Dilma, nós estávamos vendendo um barril de petróleo por $110. Quando a Dilma foi golpeada, nós estávamos vendendo o mesmo barril de petróleo por $30. Então repare bem, com o Lula, o buraco na conta externa foi mais que pago pelos preços altos das commodities, por um ciclo absolutamente único que sustentou. Então foi possível para o Lula sustentar mais longamente essa etapa de melhoria do consumo e aproveitar o enriquecimento relativo do país
para forçar a mão na direção do consumo popular, e essa é a concepção estratégica, ele repete isso lucidamente. De maneira que aconteceu. O Lula trouxe 40 milhões de brasileiros da depressão profunda do consumo para o consumo de semiduráveis. Via salário mínimo saiu de $76 por poder de compra para 320. Via crédito sobe de 17% do PIB para 55%. Via rede de proteção social, que quem conhece como vocês, lá do Jequitinhonha, Mucuri, né, o semiárido de Minas Gerais, que é o meu ambiente, meu habitat, sabe a importância econômica, não é de política social compensatória, da certeza daquele dinheirinho circular ali nas bodegas, nos pequenos comércios, na rendeira, no produtor de pequena alambique, etc, etc, etc. Pois bem, só que isso tudo não era sustentável. Vem a Dilma, acontece a crise de 2008, era ainda o Lula. No Brasil de 2008, a crise foi uma retração brutal do crédito, uma aversão a risco, e o Lula corretamente enfrenta isso com contracíclicas providências de BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, e chama a crise econômica, que é a maior crise econômica da história do capitalismo moderno, só tem precedente atenuado em 1929, o Lula chama de marolinha. Com a Dilma, era o mesmo cara, só que não entendeu nada do que estava acontecendo. Os preços despencam, aquele desequilíbrio externo vira 124 bilhões de dólares num ano, e a Dilma responde com a mesma providência. Renúncia fiscal para o oligopólio, 84 bilhões de reais, e uma política de, como é, campeões nacionais, com negócio de eleição de fulano, beltrano, os bandidos batistas, não sei o que e tal, para fazer. Tudo errado, não deu outra. Despolitiza o assunto, vai para um debate muito mesquinho, não acreditam no povo, não explicam essas coisas para o povo, e aí o que acontece? Rigorosamente o mesmo fio que derrubou lá atrás de Fernando Henrique. Rigorosamente. O que aconteceu com a Dilma? Se elege, ali por uma beirinha de nada, já porque a situação estava começando a complicar, e faz uma desvalorização do câmbio de 42% em 60 dias. A gente já aprendeu aqui, vamos ajudar o povo a entender, que não é culpa da Dilma. O desequilíbrio nas contas externas desvalorizou o câmbio, ia desvalorizar mais cedo ou mais tarde. É culpa da Dilma de não ter prevenido isso para o povo e ter tentado segurar as pontas e tal, e acreditado na inteligência popular. Senão a gente vai ser só desmoralizado. Pior, como lá atrás se deu indexadores às tarifas públicas sensíveis ao câmbio, ela mede um tarifaço, que aqui em Minas foi 60% o reajuste da energia elétrica, tudo no dia seguinte da eleição. E a desvalorização do câmbio faz com que o salário mínimo, que estava a 320 a poder de compra, caia para 200, a 190. O crédito despenca de 55% para 27%, porque o juro ela bota lá com esse louco do Levi em 14,25%. E aí, resultado, é o mesmo filme. E o pior, lá atrás, quando aconteceu com o Fernando Henrique, o PT criou um movimento fora FHC, e o Lula assinou um pedido de impeachment do Fernando Henrique e foi entregar por então o presidente da Câmara, Michel Temer. Vocês acreditam nisso? Meu irmão, não faça isso, pelo amor de Deus, sou amigo do Lula de muitos anos. Não faça isso, pelo amor de Deus. Remédio para governo ruim não é impeachment. Na hora que a gente deslegitimar um caminho dele, vão fazer contra nós. Felizmente, isso tudo meu está escrito. Eu escrevo livros, escrevo artigos de jornais. Está tudo escrito, porque parece profecia, mas não é vivência. Aí não dá outra, Dilma. Produz o mesmo filme, e a turma do Fernando Henrique, um plutocrata, o baronato, a Globo, não sei o que e tal, que nós nunca tivemos, né, faz o impeachment da Dilma. E aí nós chegamos ao tempo presente. Talvez eu devesse parar aqui, porque tem um outro capítulo, mas eu estou meio achando que estou cansando vocês. Vai falar essa relação do Brasil e China com o Lula, e parece que houve um impacto positivo. Não, o impacto com a China pode ser positivo, pode ser muito positivo. Mas o plano da China para o Brasil é basicamente que nós sejamos um quintal de produção de matérias-primas de baixo valor agregado para eles processarem, industrializarem e venderem para nós. Então, por exemplo, a China é o maior comprador de minério de ferro brasileiro. É o maior comprador. Nosso maior saldo de balança comercial é com a China. Logo em seguida vem a Venezuela, não é? Ou vinha. O que acontece? A China já está perfurando 20% do mercado de chapa de aço do Brasil. Ela compra minério de ferro barato, e a gente aceita, e ela vende o valor agregado aqui no Brasil. E isso está gerando um desequilíbrio na conta externa que proíbe o país de crescer. Então eu vou fazer o seguinte, eu paro aqui,
porque tem toda uma terapêutica, mas eu de fato estou achando que passei da conta porque me apaixonei pelo auditório. E eu tento responder perguntas e pode ser o mais informal possível. Não precisa, se quiser, faça como a organização mandou, mas se quiser, levanta a mão, a gente vai fazendo aí na boca. Muito obrigado pela sua atenção. A gente convida para a mesa, para atuar como mediador, o gerente regional aqui da Emater, Vitório Alves Freitas, por favor. Já tem um inscrito aqui, o prefeito Antônio Bandeira. Quero procelar o telefone. Bom dia a todos e todas. É um prazer estarmos aqui, receber, cumprimentar e agradecer o presidente Glênio, nosso secretário Alvécio, Eivaldo, os deputados aqui presentes, o Lidinho, Cristiano, tá? E o Ciro, é uma honra receber essa palestra muito boa, muito interessante, fundamental para nós. E nesse ano, que a gente comemorando dia 5, agora foi o dia do técnico agrícola, então esse é um evento, a gente está fazendo o segundo encontro técnico agrícola do Estado de Minas Gerais. E é um momento oportuno que eu acho que nós temos que ter gratidão a algumas coisas. O ser humano, o cidadão, precisa acima de tudo ter gratidão às coisas. E nós, técnicos agrícolas desse país, não podemos esquecer, não é isso ali? A gratidão que nós temos pelo Manuel Dias, que foi o único ministro de 50 anos que teve a coragem de assinar e criar uma portaria para que nós pudéssemos criar o nosso conselho para o Ministério. A importância do Manuel Dias estar conosco aqui no governo Dilma foi quem teve essa coragem de fazer esse trabalho. Nós estávamos juntos lá. Mas o Ciro colocou uma coisa interessante sobre a questão econômica do país, sobretudo uma história interessante, uma aula maravilhosa. Assim. Eu acho que, e é nesse contexto que nós que estamos na extensão rural, lá no campo, nós lá do Vale de Pichonha, para nós é uma honra estarmos aqui em Belo Horizonte, mas trazer também a vivência daquele vale. Um vale que constrói dedicação, trabalho, respeito. E economia também. Porque sempre a gente coloca, se as riquezas que nós temos no interior de Minas tivessem os mesmos investimentos que tiveram nos Rio de Centro, nós também estaríamos desenvolvendo. E eu acho que foi fundamental, se você colocar sobre a questão econômica e dizer se nós que estamos no campo, como extensionista, que nós que estamos no dia a dia, quando você colocou isso fundamental, que o campo, ele cortou, ele reduziu de 80%, e voltando na cidade, cresceu 80%. E nós ainda persistimos, e esse ainda tem lá, esses 18%, tem o incentivo ao trabalho da Emater, da extensão, da assistência técnica. E por isso eu sempre defendo, você como educador, que o trabalho nosso como extensionista no campo, nós somos educadores. Nós trabalhamos a educação continuada, constante, do cidadão que está ali, para que ele persista ali, para que ele possa produzir, para que os 70% que é consumido na mesa do consumidor brasileiro venha desse produtor, porque ele precisa sair de lá. Nós vamos reduzir isso. Então é nessa linha que nós vamos abrir as inscrições aqui, e já passando aqui para o... Nós temos 3 inscritos já aqui. O deputado Emidir Madeira. A gente, ô Vitório, como mediador, né, vamos tentar elaborar linhas perguntas, né, nós temos uma palestra do ministro Manuel já às 14 horas, então para tentar conseguir ouvir todo mundo e responder. Midinho, meu grande amigo. Eu queria cumprimentar e agradecer a presença de todos, cumprimentar o Ciro Gomes, ministro e presidente da Emater, Glênio, toda a família da Emater. Eu não podia deixar perder essa oportunidade, né, de estar conversando, Ciro. Nós estamos dentro da casa do produtor rural.
quando você cita o café e o leite, nós precisamos muito que o Estado nosso, nós precisamos muito de uma política para o café. 80% do nosso café é agricultura familiar, 83% é do pequeno produtor. A minha região, que é o sul e sudoeste de Minas, nós produzimos mais café do que o país da Colômbia. Nós produzimos 17 milhões de sacas, Colômbia 13, e o Estado 23 milhões de sacas. Nós produzimos a metade do café brasileiro. E nós estamos perdendo muito espaço lá fora por falta de investimento no marketing do café brasileiro. A Colômbia, que produz menos que a minha região, vende o café 30% mais caro do que o nosso café. Teve a Copa do Mundo aqui no Brasil, as Olimpíadas, ninguém viu nada do café do Brasil, nada, nenhuma propaganda. E hoje a gente não consegue vender nada sem o marketing. Se a gente tiver tudo numa mesa, tomando um café e tiver um queijo ali passando despercebido, e um que comer um pedacinho do queijo e elogiar, todos comem. Precisa de propaganda. E nós não temos propaganda do nosso café. Entra governo, sai governo, a Conab, os números do café sempre solta na hora errada, de resultado errado. Nós vivemos muito em cima de boato, muito em cima de boato. Todo mundo doido para saber previsão de safra, um café que depende do clima, que deu flor poucos dias, chumbinho, enchimento de grão, grana, depende disso tudo. E as grandes empresas, tudo, um alvoroço danado para saber previsão de safra para o ano que vem. E ninguém preocupa em falar para nós o que é o estoque mundial, que é muito mais fácil aquele que está pronto nos armazéns. Então, o produtor rural, hoje nós estamos aqui dentro da casa do produtor rural. E você que sempre teve e bem colocado na política, eu acho que nós precisávamos somar força para defender o produtor rural. Tanto o pequeno, médio, grande, todos os produtores. Porque o produtor rural que carrega esse país, o estado, os municípios nas costas. A média do nosso leite é muito baixa. Se você comparar a média nossa com os outros países, é muito baixa. Eu estou colocando grande parte das minhas emendas, fazendo um trabalho em parceria com a Emater, melhorando a genética do gado, dos pequenos produtores. Disseminamos, dentro de uns 8 meses agora, lançamos um programa. Mais de 7 mil vacas já estão inseminadas na nossa região, do pequeno produtor. E vamos investir e vamos inseminar mais ainda. Hoje o gado é precoce, tanto de corte quanto de leite. Antigamente, com a vaca entrar no curral, ia 3 anos. Hoje é 1 ano e meio, você pode inseminar uma novilha com 8 meses, mas o pequeno produtor não tem acesso. Ele não consegue adquirir um botijão, fazer o curso, tudo para ele é mais difícil. Enquanto que os grandes já estão fazendo transferência de embrião e já está lá na frente. Mas o pequeno tem muita dificuldade. E o Everson, que deixou aqui agora por outros compromissos, está aqui o secretário Neivaldo, está aqui o Cristiano, que é deputado, é meu parceiro lá da Assembleia. Nós que representamos o povo, nós precisamos muito pensar no produtor rural, que a maioria das vezes que ele é lembrado, é a hora de passar uma lista pedindo um bezerro para a igreja, para o papai, para o Hospital do Câncer, para as entidades, que é talvez o papel do governo, e é o produtor rural que aguenta a banca e que mantém muitas entidades de pé. Então você que sempre esteve bem posicionado e que vai estar novamente bem posicionado, não vai sair da política, que está na sua veia e muito bem preparado para nos representar, o dia que tiver um tempo e quiser conversar, eu venho da lavoura para a Assembleia. Não tem tradição nenhuma política de pai, de mãe, nunca fui nem candidato a vereador, prefeito, não tenho estudo, tenho a 6ª série, mas sei de todas as dificuldades de um produtor rural e sei da importância do produtor para o nosso país, para o nosso estado e para os municípios. Então, se uma hora quiser pegar meu telefone, contato, vai Edinho, vamos conversar. Nós constituímos um consórcio público para o desenvolvimento do café e está pronto. 40 prefeitos da nossa região já aderiu dessa região cafeeira, já aderiu. É uma ferramenta que pode ser usada. Levamos esse consórcio, os cafés de Minas Gerais, para servir na maior feira de alimentos do mundo lá em Milão, no ano passado, no ano atrasado, e servimos 10 mil xícaras de café lá em Milão.
Tinha 112 países participando. O Brasil nunca participou. Nunca participou. E se você vê o nosso stand lá, a dificuldade, a humildade nossa, e ver o stand da Colômbia, as cafeterias, os uniformes, a paisagem da Colômbia, nós estamos perdendo muito espaço. Então, eu queria mais era pedir seu apoio e deixar você informado do que acontece. Porque o produtor rural é a alavanca do nosso país. Querendo conversar, eu estou às suas ordens. Muito bom. O deputado Cristiano Silveira, nosso amigo e companheiro Cristiano. Bom, pessoal, então, bom dia a todos e a todas. Cumprimentar o presidente Glênio, na pessoa dele, todos os gerentes, os técnicos, extensionistas, a equipe da Emater, Vitório, nosso amigo, nosso ex-ministro Manuel, o prefeito, Ciro de maneira especial. Confesso que a gente fica muito estimulado a querer discutir e debater todos os assuntos e temas que o Ciro tratou, né? Desde a questão da política econômica, do aspecto da nossa democracia. Então, eu tenho uma concordância bastante significativa com o retrospecto histórico, você vê, da conjuntura do nosso país, né? Algumas coisas explicam por que nós estamos assim, né? Por que nós chegamos até aqui. Então, eu não teria nenhuma pergunta mais objetiva para fazer. Talvez a gente tenha que falar um pouco mais de economia na questão do dólar, né? Quando você coloca sobre, no aspecto, quando a gente tem uma desvalorização do dólar frente ao real, aumenta o nosso poder de ganho para um consumo interno, mas, por outro lado, também a gente sabe que a alta do dólar, no ponto de vista de balança comercial, também tem aí um viés positivo, vamos colocar dessa maneira. Especialmente para o agronegócio, né? Mas aqui a gente está falando para o pequeno produtor. Eu quero, então, apenas fazer essa consideração, depois se você puder comentar rapidamente, né, essa relação, como é que isso impacta na balança. E dizer do evento, né? Eu participei do primeiro encontro, estou aqui nesse segundo encontro, nessa caminhada nossa, né, Midinha? A gente tem tido uma relação muito próxima com os técnicos, com os extensionistas, e eu vejo o trabalho tão relevante que essa empresa faz hoje em Minas Gerais, pelo nosso perfil, né? Nós temos dito que até pouco tempo atrás era 75% do alimento na mesa do povo brasileiro que vinha da agricultura familiar. Isso hoje, segundo o IBGE, passa para 83%, ou seja, essa presença do agricultor no consumo das famílias aumentou de maneira robusta. Então eu vejo que o papel fundamental que a Emater desempenha aqui no Estado, pelo perfil, volto a dizer, do nosso povo, ele está extremamente alinhado de uma maneira estratégica, tanto da subsistência da família, da geração da renda e, de outro lado, da garantia da segurança alimentar. Então, parabéns a Emater pelo evento e parabéns a todos os técnicos pelo seu dia, né? Recentemente tivemos aí o dia e acho que esse evento aqui ajuda também a comemorar nesse sentido. Obrigado, presidente Glênio. Obrigado, Ciro. Eu gosto muito desse debate, mas eu quero me explicar. Eu sou fiel ao tema que me deram, tá? Então eu não fiz essa viagem por minha conta. Não pediram que eu fizesse uma reflexão sobre a conjuntura econômica brasileira. E até me apaixonei, falei um pouco além da conta, mas assim, eu não queria deixar de pôr em relevo estratégico determinados setores que são absolutamente sensíveis para a vida brasileira. E os dois deputados me parecem representar com muita fidelidade, não só pelas palavras generosas, mas pela presença aqui, que é claramente uma demonstração de comprometimento. Eu os felicito por isso, porque o Brasil precisa dramaticamente entender que é falsa, absolutamente falsa, a contradição entre agronegócio e agricultura familiar. A tarefa estratégica do agronegócio é pagar as contas do Brasil com o estrangeiro. Sabe, quando a gente acaba o ano, a gente tem um buraco na conta de manufaturado de 124 bilhões de dólares. O agronegócio e a mineração dão 100 bilhões de dólares de superávit. Por isso que a nossa taxa de câmbio não é 10, 15 por 1. Portanto, a gente tem que respeitar essas pessoas e, evidentemente, isso não autoriza ninguém a depredar o meio ambiente, a descumprir lei, a matar índio, a fazer trabalho na exploração de escravo, que são práticas criminosas de uma minoria que nada consulta com a agricultura de alta linhagem, por exemplo, que está se fazendo em Araguari, no café, eu já fui ver lá, e é extraordinário. Portanto, e para mim esses encontros são importantes, por isso que eu quebrei um pouco a organização, em vez de papel escrito, melhor dar a palavra às pessoas, porque eu levo também, né? Tomei uma lição do Evidinho aqui e vou pegar seu telefone e vou estudar profundamente isso, porque eu vinha conversando com o Glênio no carro, né? Vinha conversando com ele no carro, qual foi o exemplo que eu te citei? Negócio do café.
Falei para ele, olha, eu morei fora, no estrangeiro, e o único café de nomeada é o colombiano. E o Brasil é o maior produtor mundial de café e não tem nomeada. E nomeada é agregação de valor. Você paga brand, você paga marca. Mais caro que o nosso. É isso, você paga marca, e o café de Araguari é um dos melhores do mundo. Do mundo. Antigamente eu era mais, né? Compulsivo, eu fumava, então eu tomava um litro de café logo para começar o dia. Né? Então eu sei bem, eu vou te procurar para a gente conversar e quero ver lá de novo como é que estão as coisas. Prefeito de Bandeira, Antônio Rodrigues. Bom dia a todos, bom dia a todas. Gostaria aqui de cumprimentar a Vitória e agradecer a Vitória pelo convite. Eu não entendi simplesmente, Vitória, como um convite, mas como uma convocação para estar aqui presente. Gostaria de parabenizar a Vitória, o Manuel Costa, Eli e os demais que estão envolvidos aí na criação do nosso conselho. Então, eu gostaria sim, que cada um enxergasse como mais uma conquista e, se Deus quiser, vai concretizar e muito vai fortalecer a nossa classe. Gostaria de cumprimentar os deputados aqui presentes, cumprimentar a equipe de governo e cumprimentar o nosso presidente Glênio e especialmente a cada um dos nossos extensionistas, nossos colegas extensionistas. Eu tenho orgulho de fazer parte dessa família Emater, então as conquistas que eu tive ao longo da minha carreira, e boa parte delas foi pela oportunidade de ter sido extensionista no município de Bandeira. Então, para ver a importância que tem o trabalho do extensionista, a gente viu aqui o belíssimo trabalho, a cantoria, aqui o coral da Emater. Então, a gente vê a importância do extensionista, que faz um trabalho como professor, como educador, faz um trabalho como psicólogo, como amigo do produtor. Então, o extensionista é tudo na vida do agricultor. Então, se 70% desse alimento que chega nas nossas mesas aí tem a participação direta dos extensionistas. Então, eu gostaria de parabenizar a todos os extensionistas, todos os colegas da Emater por esse trabalho. E pedimos toda a atenção a toda a classe política, a direção da Emater, para que fortaleça cada vez mais, que possa proporcionar o concurso, para que possa desafogar. A gente sabe que os colegas estão sobrecarregados nos municípios, os municípios que precisam de mais extensionistas, então não tem disponível no quadro da Emater. Mas nesse momento gostaria de me posicionar aqui como prefeito e parabenizar a Ciro pela palestra. Então mostrou que realmente é um grande professor que entende de história, de economia, entende de tudo que acontece no Brasil. E nesse momento, Ciro, os municípios passam por uma situação muito delicada. Então é nos municípios que as coisas acontecem. O cidadão, ele se precisa de uma melhor estrada para escoar sua produção, se precisa do atendimento à saúde, se precisa do atendimento à educação, ele bate na porta da casa do prefeito, bate na porta da casa do vereador. E nesse momento nós estamos pedindo realmente assim de forma clamorosa que dê um socorro aos municípios. Nós, inclusive, essa semana reunimos mais de 300 prefeitos no auditório do CREA para pedir socorro ao Estado, pedir socorro ao governador Pimentel, que a gente sabe da dificuldade que o Estado passa, mas nós não temos condições de fazer o transporte dos alunos para chegar até a escola, nós não temos condições de dar o atendimento à saúde, enfim, não temos dinheiro para poder fazer o pagamento em dia dos salários e a situação está muito difícil. Eu, prefeito do município de 5 mil habitantes, no Vale do Jequitinhonha, sei que a situação, até mesmo dos municípios do sul de Minas, do Triângulo, que tem uma situação melhor, assim como demais regiões do país, passa por um momento muito difícil. Conforme foi divulgado, cerca de 70% dos municípios não pagarão o 13º por conta da situação financeira. E a minha pergunta é a seguinte, e também a sua sugestão, com relação ao Pacto Federativo, qual a sua sugestão para que possa dar socorro a toda a população brasileira? Muito obrigado. Obrigado, Antônio.
Veja, esse ano, nos últimos 12 meses, de novembro a novembro do ano passado, o setor público consolidado brasileiro está com um déficit primário, ou seja, antes da parte que vai vencer da dívida, de 179 bilhões de reais. É a situação mais crítica da história da nação brasileira. 12 meses, 179 bilhões de reais. E a razão prática disso é a soma macabra de duas coisas que estão acontecendo no Brasil. Primeiro, uma causando a outra, reciprocamente. Primeiro, a taxa de juros mais alta do planeta está diminuindo, atenua-se o problema, mas nós passamos os últimos 36 meses com uma taxa de juros a maior do planeta, disparada, que basicamente abriu mão de uma janela de oportunidade de ouro, que é o juro internacional negativo, ou seja, se você nos Estados Unidos tomar $1.000 emprestado dia 1º de janeiro, no dia 31 de dezembro você está devendo $930, que é juro negativo. Hoje, na Suíça, você está pagando para depositar, porque o juro está negativo. Na China está negativo, e faz 8 anos que está negativo, e nós no Brasil com a maior taxa de juros do mundo. Então essa é a primeira causa. A segunda causa é que, ao pôr a taxa de juros muito acima da rentabilidade média dos negócios, de qualquer tamanho, você colapsa a renda da sociedade. E ao colapsar a renda da sociedade e a constranger salário, 13.400.000 desempregados, 10 milhões de brasileiros na informalidade, você faz a receita pública despencar. Então o que você está vivendo lá é simplesmente a expressão doída, né, do colapso absoluto do Pacto Federativo do Brasil. E isso não será resolvido por esse conjunto maluco de providências que estão como quem quer apagar uma fogueira com óleo, com água, com gasolina. Eles estão reduzindo a taxa de juros, a destento, ainda está alta demais, porque a inflação projetada para os próximos 12 meses é de 2,56%. A taxa primária do governo, que é remunerada com dinheiro público, que falta para você pagar o transporte dos estudantes, etc., etc., é hoje de 7,5%. Então nós estamos com 5% de juro real, quando o mundo inteiro está com juro negativo. E a queda da receita faz com que você esteja provavelmente recebendo de fundo de participação e de ICMS, cota parte de transferência, algo ao redor de 20, 25% a menos do que recebeu no ano passado, que já foi 20% a menos do que recebeu no outro ano. Por cima disso, Brasília decidiu que você tem que pagar um piso nacional de salário dos professores, justo que seja. Você tem seus insumos de saúde sem atualização do SUS desde 2003 e está onerado, inclusive pelos promotores de justiça e pelos juízes, a pagar remédio caríssimo, que você não tem dinheiro para fazer, e isso é a parafunda que está atolado no nosso país, não se sinta só. Né? No Ceará, como a gente meio que sabe dessas coisas, então nós estamos passando bem. O Ceará é o estado mais líquido do Brasil, enfim. Mas lá é o seguinte, a gente cobra em Fortaleza, eu introduzi ainda quando prefeito IPTU progressivo. No Ceará, o imposto sobre heranças é 8%. Aqui em Minas, do jeito que está, a situação difícil que está, cobra 4%. Isso, politicamente, é uma coisa e tal. Então, você tem que redesenhar o Pacto Federativo do país, mas isso tem que ser feito em troca de um apoio do estamento político brasileiro a um desenho fiscal mais progressivo. Então, vamos lá ter clareza. Só caricatura, só para a gente não entrar em debate difícil, só debate mais fácil. Faça assim, de sustentar moral e intelectualmente. Só 2 países do mundo não cobram imposto sobre lucros e dividendos empresariais, inclusive de banco: o Brasil e a Letônia. Com todo respeito aos irmãos da Letônia, não parece ser um exemplo para nós. Na América do Norte e na Europa, o tributo sobre heranças é de 37% a 47%. No Brasil é 4%. No máximo tolerado pela Constituição, 8%. Só o Ceará cobra 8%. Então é preciso ter clareza. E aí a gente precisa fazer isso tirando imposto de cima do povão. Porque o povão nem tem consciência de contribuinte. Quando faz uma ligação de celular, um servente de pedreiro, para responder ou para pedir um emprego para um empreiteiro, ele paga 30% de imposto.
Quando um desempregado passa o dia humilhado na rua, chega em casa e liga a luz, ele paga 30% de imposto. E os ricos no Brasil, então para a classe média e para o povão, a carga tributária é de 42%. Para o rico no Brasil não chega a 12%. E esse é um desenho. Então você tem que fazer um desenho progressivo do sistema tributário e você tem que devolver ao país a questão de crescer. Porque hoje nós não temos nenhum compromisso com o crescimento. Com essa treta que está aí de juro alto, câmbio apreciado e desindustrialização e o Estado sendo desmontado, você imagina, 3 hidrelétricas de Minas Gerais entregues para estrangeiro. Estrangeiro, quando investe, eu não tenho nada contra. Só vamos entender, estrangeiro, quando investe, não vem fazer caridade, vem para se remunerar. E isso gera o que os economistas chamam de passivo externo. Ou seja, eles vão se remunerar. Aquela conta do país com o estrangeiro, se nós continuarmos do jeito que está, privatizando, entregando a estrangeiro, nós vamos arrebentar a conta do Brasil para nunca mais dar um jeito nela. E isso eu vou chamar, se eu tiver um dia a aventura de se ver ao Brasil, ainda entre a eleição e a posse, eu vou chamar os governadores e a representação dos prefeitos para nós trocar figurinha. Então você vem aqui, meu irmão, pega o seu deputado federal, peça a ele para a gente ver a situação do país. Vamos mudar aqui o Pacto Federativo, vamos reforçar como a Constituição de 88 pedia. Só para vocês terem uma ideia, eu estou cumprindo aqui porque eu dou muita importância a esse nosso encontro. Porque a hora agora não é de batilação eleitoral, as musiquinhas, o escritório, agora é da gente pensar. Depois de escolha, mas tem que obrigar todos os candidatos a pensar o Brasil, a responder, a não ficar resolvendo problema complicado a golpe de frase feita. E só no nosso país é uma coisa assim. Tem experiência, você já administrou uma bodega das pequenininhas? Não administrei. Nada. E o que é que você quer como experiência primeiro? Eu quero ser presidente do Brasil neste momento. Então a apologia da ignorância virou um negócio fenomenal no Brasil. Então, porque é bonito. Agora, então, se eu puder escolher um médico, eu vou escolher o médico menos experiente para cuidar do meu problema, ou eu vou escolher o mais experiente, o mais vivido, o mais testado, né? Que conhece as coisas. Não precisa conhecer que eu vou contratar um. Porra, então vamos profissionalizar a presidência. Não vai fazer um concurso público, não. Né? Faz um concurso público de provas e título, bota um cavalo lá e vai escolher um bom executivo. Isso é ridículo. Né? Nós precisamos discutir esses assuntos. Mas repare, só para dar um número para vocês. Quando a Constituição acabou, de 88, eu fui eleito já prefeito na condição dela. A Constituição brasileira, a carga tributária era 27% do PIB. E a dívida pública tinha levado 500 anos, até o fim do governo Itamar, quando eu fui ministro da Fazenda, para arredondar em 38% do PIB. Ou seja, com menos da metade da riqueza de um ano, o Brasil zerava a dívida. Essa brincadeira aí está assim hoje. Ó. Carga tributária explodiu, puxado pela dívida, de 27% para 36,5% do PIB. E toda esta montanha de aumento foi só para servir a juros. Só para vocês terem ideia, em 8 anos o Lula pagou 1 trilhão e 500 bilhões de reais e a dívida aumentou de 600 para 3 trilhões de reais. Minas Gerais, quando o Fernando Henrique fez um acordo, devia X. Minas pagou 12X de lá para cá e Minas está devendo 150X hoje. Não brinca, se a gente não ferir essa ferida, meu compadre, não tem saída. Aproveitando o seu sofrimento. Sim, obrigado. Carlos Roberto Alves, Santa Amiga. Vamos estar direto à pergunta para a gente não mais breve. Pois não, eu gostaria de parabenizar o Sinter, o Sintamig e a Emater pela realização desse brilhante evento. Gostaria de parabenizar o ministro Ciro Gomes pela brilhante palestra, ministro. E queria fazer uma pergunta já para o senhor, a quem eu vejo como possível candidato à presidência da República. O senhor mostrou para nós aí muito bem o nosso Brasil. Mostrou sua história e como que ele está sendo administrado. Nessa crise política recente, duas questões têm sido discutidas aí frequentemente. Uma delas, o presidencialismo de coalizão. E outras pessoas têm falado até em parlamentarismo. Eu gostaria de saber se as forças progressistas do nosso país, onde eu o incluo, candidato, vierem a assumir o país, como administrar
nesse cenário de presidencialismo de coalizão? Ou vamos voltar a discutir o parlamentarismo? Obrigado. Obrigado. Isso aí é um papo furado que o Fernando Henrique inventou para explicar as molegagens todas que fez. Tem nada de presidencialismo de coalizão, é presidencialismo de suborno, de propina, de toco, né? De loteamento do serviço público para fazer fortuna e fazer reeleição. Senão, nós teríamos que saber qual foi a reforma estrutural que o Fernando Henrique propôs ao país e que o Congresso, cooptado pelo presidencialismo de coalizão, não deixou acontecer. Alguém lembra? Não houve. Por isso que vocês não lembram. Senão, nós teríamos que o meu amigo Lula fez a mesma coisa, que é o problema da política de São Paulo. Eles só existem os dois lá, e aí um alterna com o outro, e aí um imita o outro achando que não tem Brasil fora vendo as contradições dos dois juntos. Eu ajudei a fazer o real, que eu sirvo ao Brasil, o PT ficou contra. E eu ajudei o Lula, quando o PSDB ficou contra. Não que eu seja deles nem do outro, eu sou eu. Mas eu sou democrata. E candidato a presidente da República, não fui eleito, não fui para o segundo turno, cumpro minha obrigação. Ajudo o mais vizinho a mim a fazer aquilo que eu penso que é bom para o país e saio quando acho que as coisas estão passando do limite, como aconteceu. Eu tinha largado a política quando o golpe de Estado começou a acontecer no Brasil e eu estava regiamente pago no trabalho de executivo privado da CSN, pedi demissão e fui para o obrigado. Por isso que eu sou agressivo desse jeito, porque eu penso, chamei o Eduardo Cunha de ladrão faz 10 anos. Chamei o Michel Temer de ladrão faz 14 anos. E não é porque eu gosto de agredir ninguém, não, é porque, infelizmente, há um grande pacto de silêncio na elite política brasileira. É que tu não fala do meu rabo, que eu não falo do teu. E isso é que está afundando o Brasil. Então, o Itamar Franco fez o Plano Real. O Itamar Franco não fez presidencialismo de coalizão, de curso todo. Ao contrário. Eu não sou poeta, eu estava lá, eu era ministro da Fazenda. O Itamar Franco, um belo dia, o poderosíssimo governador da Bahia de então, Antônio Carlos Magalhães, dono do PFL, daquela época gigantesco partido, denuncia a corrupção do governo Itamar Franco. Então o que é que o Itamar Franco faz? Convoca publicamente o governador da Bahia a comparecer amanhã ao Palácio do Planalto às 10 da manhã na minha sala. E traga as provas. Eu vou tomar providência. Porque não tinha rabo de palha, não tinha entregado Furnas para o Eduardo Cunha roubar, não tinha entregado a Petrobras para o PP roubar, não tinha entregado, enfim. Essa é a questão. Aí o Antônio Carlos chega cheio de papel e manda entrar por uma porta. Essa cena vale vocês olharem no YouTube. Vale a pena para ter orgulho da política, que a política pode ser feita com decência, com exemplo. Aí o Itamar manda o governador da Bahia, poderoso, sentar ali na cadeira, vai na outra porta, abre a porta e manda a canalha do jornalismo todo mundo entrar. Entra aí, legal. Entrou todo mundo de foto e não sei o que e tal. O governador da Bahia ficou pálido assim. Mas isso é um constrangimento, isso não é o que o senhor tem para denunciar que interessa para o Brasil. O senhor vai falar para mim, na frente de todo mundo aqui, onde é que tem corrupção no governo. O cara amarelou, não tinha. Era chantagem dessas que se faz. E se você não botar o povo na jogada, eles engolem seu fígado. Outro lado para ver a mesma coisa. Deu certo para o Fernando Henrique? Nunca mais ganharam uma eleição, pai. Presta atenção, o governo Fernando Henrique, com esta prática, deu certo. Perderam por Lula e de lá para cá perdem 4 eleições. Nunca mais o Fernando Henrique foi escondido pelo PSDB. Envergonhado que foi pelo desastre. E deu certo para o PT? Pergunta simples, deu certo para o PT? Sabe o que aconteceu nas eleições municipais agora? O PT foi varrido dos ambientes onde havia eleitores esclarecidos no Brasil. Deu certo? Isso é uma prática, rapaz. Quer dizer que é fácil? Não, não é fácil. Agora, como é que a gente pode atenuar a lógica de impasse que é inerente ao presidencialismo? Por que é uma lógica de impasse inerente? Tem que ter experiência e saber disso. Eu já fui deputado de oposição, deputado de circulação, fui prefeito, lidei com governador, fui governador, lidei com deputado estadual, fui deputado federal mais votado no país, conheço a Câmara Federal, como é que funciona, né? Já ajudei muita gente a ser senador e tal, nunca quis ser, porque, enfim, acho cedo demais para ficar naquela corpo de luxo, de Lawrence, né? E veja bem, então é desse ponto de vista que eu estou falando, eu sou muito experiente. Então, a primeira questão, para atenuar o impasse. O impasse qual é? Um órgão é encarregado do desenho institucional do país, que é o poder legislativo. Mas não tem nenhuma responsabilidade no presidencialismo com a saúde do negócio de Estado. Com a qualidade do serviço público, a sorte das prefeituras, zero. Aí eu era deputado federal, um dia lá os camaradas revogaram a CPMF. Tiraram 70 bilhões a valores estimados para hoje dos cofres públicos. Num dia.
Não vou dizer que a CPMF é grande coisa, não. Estou dizendo qual é o país do mundo que aguenta você revogar 70 bilhões de receita e 8 dias úteis depois você regulamenta a emenda 29 que obriga a botar mais 50 bilhões de reais na saúde. Fecha essa conta. Diminui 70 de arrecadação e aumenta 50 de despesas. Isso o parlamento pode fazer. No presidencialismo, que tem responsabilidade por nada. E se o presidente for fraco, embora. E aí ele é que vai explicar, né, o atraso das coisas, o arroxo das coisas, o não salário, etc, etc, etc. Então, como é que a gente resolve essa equação? Primeiro, propor e abandonar a tradição caudilesca, a tradição personalista, que é a latino-americana muito forte no Brasil também. Os caras não fazem o ajuizamento com o povo das coisas. E aí o povo fica, tá bom, então eu não preciso pensar, eu escolho um aí, e esse vai lá e deixa que eu chuto, eu não preciso me ocupar com nada. Resultado, 3 meses depois da eleição, 76% do povo não lembra o nome do deputado quem votou. 3 meses depois da eleição, 76% do povo brasileiro não lembra o nome do deputado quem votou, porque a gente personaliza, né, faz uma coisa caudilesca e tal. Tem que votar em ideia. A personalidade é importante para saber se tem ficha limpa, se tem experiência, se tem coerência entre o que fala e o que fez, quando teve a oportunidade, tá ok. Mas tem que votar na ideia. Porque se você votar na ideia, o outro está te escolhendo. E aí o eleitor vai olhar. Pô, esse cara está falando umas coisas que ele está esculhambando, eu acho que é mais certo isso aqui, eu acho que é mais errado acolá. Se você escapa, você foi eleito com a ideia. E isso é muito forte. Aí vem a segunda grande questão. 100% dos presidentes brasileiros eleitos o foram por partidos pequenos à luz do tamanho do Congresso brasileiro. E 100% deles tiveram, não só a maioria, mas praticamente unanimidade nos 6 primeiros meses a um ano. O Collor, por exemplo, fez um sequestro da população popular por medida provisória completamente inconstitucional, o Congresso engoliu, o Judiciário não reagiu a nenhuma das milhões de ações que atentaram contra aquela violência por causa desse componente publicitário. Então, o tempo, propor nos 6 primeiros meses. Terceiro, negociar, e o Antônio já deu a pista. Negociação aqui, ao invés de ser o varejo, com um deputado que se elege com o povão, e que o povão não lembra o nome dele nem presta atenção no que ele está fazendo, mas os lobbies, os grupos de pressão, né, o baronato que controla a mídia, está ali cercando o deputado. É quem paga a campanha, é quem ameaça, é quem faz o diabo, e o deputado diz assim, pô, eu vou servir ao povo que não está prestando atenção em mim, vou ferir interesses organizados, estou aqui na minha sala fazendo lobby, botando meu retrato em outdoor nas ruas, não sei da onde, porque eu estou votando coisas que são em favor do interesse nacional, e o meu eleitor nem sequer presta atenção em mim, não lembra nem do meu nome. É preciso negociar no atacado. E qual é o atacado? O Pacto Federativo. Então, quer resolver o problema de Minas, eu vou fazer um swap do endividamento de Minas. Já estou com os detalhes disso estudado, vou libertar Minas Gerais dessa submissão a qual o Fernando Henrique impôs a Minas Gerais, esse acordo de dívida. Vou indenizar Minas Gerais dos prejuízos graves que Minas tem com a Lei Candir, mas Minas Gerais precisa ajudar o Brasil, como sempre fez, a redesenhar o seu pacto fiscal. Vamos lá? Isso é um toma lá da cá legítimo. Absolutamente público e é normal da democracia. Quarta providência e derradeira. Se de todo o impasse persistir em um ou outro setor, chamemos o povo diretamente para votar. Está escrito na Constituição. O poder político se exercita pelo seu sistema representativo ou diretamente pelo povo, através de plebiscitos e referendos. Aí a elite brasileira esculhamba porque isso é chavismo. Por que a elite brasileira, esse baronato, sataniza? Porque elas têm horror a povo e adoram subornar deputado. Adoram subornar político. E depois de subornar, faz um discurso moralista em horário nobre da Globo. Compreende como é que é? Então o moralismo do Brasil está a serviço da imoralidade central. Pega a sublevação que ele sabe que o cara fez, porque essa é a lógica. E se o cara não der ou desce para o que ela quer, denuncia. Quando o Eduardo Cunha era útil para o golpe, todo mundo sabia que ele era ladrão. Todo mundo sabia. E se não soubesse, é só olhar no YouTube quantas vezes eu já disse. Me processou, fui lá, denunciei na cara dele, ali na frente do freguês e tal. Todo mundo sabia. Enquanto ele foi útil para fazer o golpe, dele ninguém disse nada. No que ele acabou o golpe, que ele quis, achou que ia governar o país, que ia tutelar o outro chefe de quadrilha associado dele, que é o Temer, começaram a fazer, ele pagou, está na cadeia. O Aécio, enquanto era o reizinho da belezura brasileira, todo mundo sabia que era o Aécio.
Talvez seja um dos poucos que não sabia. Me decepcionei profundamente, porque eu sou amigo dele há mais de 30 anos. Eu, de alguma forma, eu nunca pensei em assistir o que eu assisti. Eu conheço a época, ele era secretário particular do velho Tancredo e eu já era deputado. Então, repare bem, mas a elite sabia. Joesley Batista, quem é que não sabe? Brasília vive desses segredos de polichinelo. Aí veio o Fernando Henrique, que comprou a reeleição com grana, que privatizou as coisas entregando a preço de banana e a grana correndo por fora. Nós temos um livro chamado Privataria Tucana. A filha do Serra ficou bilionária, garoto. O Serra com 23 milhões da Odebrecht na conta externa. Tudo isso não vale nada, porque é útil para eles. O Serra está ensaiando ser candidato agora. Porra, imagina eu com R$2,30 numa conta offshore, depositado por seja lá quem for. A Maria Tereza de Calcutá, com pena, botou R$2,30 para mim lá. Você imagina o escândalo que é o negócio. Não é o valor que importa aqui o símbolo. Esse cara vive falando aí em Brasil, olha onde é que está o dinheiro dele. Né? Pronto. É assim que se faz as novelas do Brasil. Henrique Maggi, assessor do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Alô, como vai, Ciro? Beleza? Meu nome é Henrique, eu trabalho no Tribunal de Justiça, também estou na militância na internet, e eu queria pedir para você, por gentileza, que você falasse um pouco da sua relação, da sua relação com o Mangabeira Unger, tanto profissionalmente como um guru mesmo das suas ideias, porque eu tenho a impressão que ele representa muito na sua vida acadêmica, profissional e de propostas também. Vocês escreveram um livro juntos, né? Então eu queria que você dedicasse alguns minutos para falar dessa relação com o professor Mangabeira. Obrigado. O professor Roberto Mangabeira Unger é um brasileiro, nascido no Rio de Janeiro, filho de baianos, formou-se no Rio, mas muito garoto, né, que viveu a vida inteira nos Estados Unidos, é o mais jovem titular da Universidade de Harvard, da Law School de Harvard, que formou Barack Obama, John Kennedy, por exemplo. Ele foi professor do Barack Obama e é um gênio extraordinário, de quem eu me aproximei há um punhado de anos atrás, porque o Ceará ganhou, quando eu era governador, o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil. Eu fui receber esse prêmio no plenário das Nações Unidas e a revista Economist, que é uma revista muito séria, embora muito conservadora, inglesa, essa revista publicou uma matéria desancando o Brasil e deu 4 páginas falando do Ceará como exceção. Com o meu retrato ali, garoto e tal, não sei o quê. E aí o Mangabeira viu isso e me telefonou, dizendo que tinha curiosidade de me conhecer. E eu convidei, a próxima vez que viesse ao Brasil, levei, foi almoçar comigo, acabamos ficando muito amigos por afinidade instantânea dessas coisas. E aí ele me perguntou qual era o meu plano, e eu tinha resolvido, ali eu fui eleito com 32 anos, até hoje eu sou o mais jovem governador da história do Brasil, e eu ia terminar o mandato com 36, e eu queria parar, porque eu não queria fazer da política meio de vida, eu tinha sido já deputado 2 vezes, prefeito de Fortaleza, governador, e eu tinha um sonho acadêmico. E ele então me convidou para ir para Harvard num programa que tem lá de educação continuada chamado Visiting Scholar. E eu fui para Harvard, passei 1 ano e meio morando lá, tinha uma sala no prédio dos professores, e trabalhamos durante 1 ano e pouco, 1 ano praticamente, trabalhamos um livro juntos, porque ele me instiga muito, mas eu discordo muito também dele. E essa dinâmica de discussão é que virou um livro. Esse livro é um libelo contra o neoliberalismo na data. Hoje, está todo mundo vendo que o neoliberalismo era ideologia ruim vendida como ciência boa naquela data. Até o FMI. Hein? Até o FMI. Então, desde então, nós somos muito amigos. O filho dele me escolheu de padrinho. O Gabriel cresceu e me escolheu, ele me batizou. E o Gabriel converteu-se ao catolicismo e me convidou para padrinho. Então, nós somos compadres também. Então, trabalhando juntos o tempo inteiro. Né? Ele agora, por exemplo, causou sensação na China. Foi convidado para ir para a China, fez um circuito universitário. A China está balançando lá com as coisas que ele fala. Ele é extraordinário. Obrigado.
Jorge Washington Neto, advogado. Boa tarde, Ciro. Aqui na frente. Já é boa tarde. Sou advogado do PDT estadual. Nas horas vagas que eles me deixam, a menina Cília aqui me deixa um pouquinho livre, sou militante da advocacia na área de infraestrutura. E eu vejo, né, que o nobre e data vênia as discordâncias aqui, né? O melhor presidente que nós já tivemos no país, que é o Juscelino Kubitschek, sempre pautou que desenvolvimento é energia e transporte. E isso está ligado à infraestrutura. Então, os técnicos agrícolas sabem como é que é o custo da energia para eles, né, para chegada e tudo mais. E nós temos que pensar, acredito que nós temos que pensar Brasil de uma maneira estratégica. A Constituição Federal, o Constituinte de 88, já previu isso aí no seu artigo 173, se não me engano, né? O planejamento estratégico do que nós queremos ser lá na frente. E o que falta para a gente incentivar esse pensamento, né? Como é que a gente vai engrossar esse caldo aí pós-18, né? O investimento em infraestrutura, o que seria melhor para o Brasil nessa área, aonde nós vamos chegar aí com o pessoal da agricultura, que é hoje o pilar da nossa economia ainda, né? Nós temos a base de sustentabilidade. Então é isso, essa é a minha pergunta, né? Como é que o que nós queremos, o que nós pretendemos chegar aí pós-18? Esse é o grande debate, cuja premissa é o que eu reparti consigo hoje pela manhã, né? O Brasil precisa celebrar novamente um projeto nacional de desenvolvimento. Isso tem uma premissa ideológica. Qual é a premissa ideológica? O neoliberalismo, que não é um palavrão, é um marco de economia política que abomina as três palavras. Porque no neoliberalismo tosco, que não tem experiência pragmática, tem nenhuma experiência nacional de nenhum país do mundo, eles advogam que as questões, os atos e tratos do desenvolvimento são assuntos do mercado. E que o mercado é quem, melhor sabendo, garantir retorno ótimo, alocação de recursos escassos, é a ele que se deve atribuir a tarefa de enriquecer a nação. Ora, Adam Smith, o maior formulador do capitalismo moderno, em algumas páginas muito poderosas do seu livro mais importante, A Causa da Riqueza das Nações, ele já demonstra a absoluta insustentabilidade do capitalismo de Estado livre. Porque o capitalismo de Estado livre, ele produz acumulação, desigualdade, instabilidade e ruptura. Como está demonstrado na história da humanidade. E aí você tem Keynes que advoga uma economia mista, em que você respeita o talento e realmente insubstituível da iniciativa privada, a capacidade extraordinária da iniciativa privada de produzir fenômenos de progresso humano e tecnologia, modernamente, mas em acumulação, indústria, em agricultura de alta linhagem, etc. Tudo bem. Porém, há ali uma entidade, o Estado, regulador, né? O primeiro, que até o Adam Smith é advogado, isso tem clareza, mas um Estado também que supre, tanto mais em países de desenvolvimento retardatário, deficiências, por exemplo, a formação bruta de capital que eu falei aqui. Qual é o nível de capital de uma nação para investimento? Não é consequência fatalista do acaso, nunca foi. É consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. Então a formação bruta de capital na China é 45% do PIB. Hoje no Brasil não passa de 15%. A formação bruta da Europa, que já não tem mais grande produtividade, dificílimo de ganhar, a infraestrutura praticamente toda pronta, etc., é 30%, 32%, 35%. Por quê? Porque tem desenhos tributários, desenhos previdenciários, estimuladores da formação bruta de capital, da formação de capital vinculada ao investimento. Nós no Brasil estamos com 15% e pagamos 11% do PIB de juros. Então onde é que vem o desenvolvimento? Se a iniciativa privada não tem capital e o setor público está sendo desmontado, vai vir de onde o desenvolvimento do planeta Marte? Essa é uma coisa que a nossa inteligência tem que responder. Do investimento direto estrangeiro, não paga. Não paga. Nenhum país do mundo tem
precedente de sustentar seu desenvolvimento assentado no dinheiro de fora, como eu já tentei demonstrar o dia inteiro. Então nós temos que entrar numa dinâmica de projeto nacional de desenvolvimento, e projeto supõe aquilo que você está dizendo. O país precisa discutir planos, metas, objetivos, prazos, supervisão, avaliação, controle, prêmios, punições, quem faz o quê, e aí sem qualquer peia ideológica, interditando nossa inteligência. Quem faz o quê? Por exemplo, eu advogo que nós precisamos reindustrializar o Brasil, e raros países do mundo têm caminhos óbvios por onde você pode sair de uma desindustrialização violenta para um processo acelerado de reindustrialização, pensando aqui na sanidade das contas. Bom, primeiro, vale para tudo, mas são 4 exemplos. Já falei para vocês hoje, complexo industrial do petróleo e gás. Como se explica, gente querida, que o Brasil é um exportador líquido de petróleo, de uma riqueza inesgotável, ainda não sabemos o limite de quanto petróleo o Brasil tem nesse pré-sal, e nós vamos importar 60% dos combustíveis que consumimos, gerando emprego na Europa, na China, nos Estados Unidos. Eu não estou falando só de verticalizar o refino, estou falando de polímeros, novos materiais, uma indústria 4.0, e você, por a agregação de valor é tão extraordinária que você bota no Vale de Jequitinhonha e faz desenvolvimento regional. Complexo industrial da saúde é mais fácil de entender. Esse ano, a União Federal do Brasil vai comprar do estrangeiro, gerando emprego nos Estados Unidos, na Europa e na China, 17 bilhões de dólares do aparato industrial da saúde. Por quê? Porque os fármacos que o Antônio lá em Bandeira distribui são importados. Mas não é assim coisa sofisticada, aparelho de tomografia computadorizada, ressonância magnética funcional. Ok, tem aí um componente tecnológico mais delicado. Estou falando de prótese, de cama de hospital, bengala, cadeira de roda, tudo importado do estrangeiro com dinheiro público. Subsidiado. E você simplesmente protegido pela Organização Mundial do Comércio, você germina uma verticalização, o incubadora de empresas, associa as universidades, traz a meninada para empreender e não sonhar em ser desempregado de nível superior. Complexo industrial do agronegócio. O deputado foi-se embora. O complexo industrial do agronegócio mais agressivo do planeta Terra, agropecuária mais competitiva do planeta Terra, importa 40% dos seus custos de produção. 40%, ou seja, defensivo agrícola, agrotóxico, implementos agrícolas, tudo importado. Fertilizante, a Petrobras ainda tem um pouquinho, mas importa 70%. É ridículo, ridículo. E o quarto complexo industrial, onde já estamos gastando 2 dezenas de bilhões de reais por ano, é o da defesa. O Brasil, meus compatriotas, está processando suas comunicações civis e militares por intermédio de satélites americanos, que a propósito entraram na Amazônia hoje, convidado por esses vagabundos, sem autorização nem conversa com ninguém, estão operando operações conjuntas na Amazônia, pela primeira vez na história, em tempo de paz. E na hora que a gente entregar para eles Alcântara, eles nunca mais vão sair daqui. Então é uma ex-nação de que estamos ameaçados de sofrer. Pois bem, o complexo industrial da defesa do Brasil, tudo importado. Chegamos a perder uma concorrência para o fornecimento dos uniformes do Exército Brasileiro com a firma chinesa. O vexame foi tão grande que foi cancelada a licitação. Por quê? Porque não tem política industrial de comércio exterior, porque não tem... O Fernando Henrique cuidou, aí uma reforma que ele fez, na primeira semana, botou na Constituição que nós não podemos distinguir empresa nacional de empresa de capital estrangeiro. Como se a contabilidade das duas fosse a mesma coisa. Uma faz contabilidade em real, que a gente controla, e a outra faz contabilidade em dólar, que a gente não controla. Remete lucros e dividendos, uma conta exorbitante, né, paga royalties, faz o seu fornecimento em complexo. Pois aí não pode distinguir empresa nacional, de capital nacional, de empresa estrangeira. Esses caras são os vendilhões, esse é o problema. Para encerrarmos aqui, nós vamos agradecer quem fez as perguntas escritas, nós vamos mandar para a assessoria do Ciro e eles vão responder essas perguntas. Nós temos uma última pergunta aqui, que nós colocamos aqui várias pessoas perguntaram, então seria importante que a Associação dos Produtores Artesanais de Queijo do Cerro, Eduardo Campos, é fundamental para aquele que representa a associação para essa pergunta. Para a gente encerrar, essa é a última pergunta. Oi?
tarde, senhor. Prazer de você. Meu nome é Eduardo, eu venho de uma família de pequenos produtores rurais. Nós produzimos o queijo Minas Artesanal de Sebo, que é uma cidade ali vizinha de Diamantina, terra do ilustre brasileiro, já comentado aqui várias vezes hoje, do Chico Pichek. Hoje, nós, produtores do queijo Minas Artesanal, apesar de termos reconhecido o nosso modo de fazer como um patrimônio imaterial do Brasil, a gente sofre muito com a legislação que é hostil a gente. Em 2002, outro grande brasileiro também já citado, o ex-presidente da Mar Franco, então governador de Minas, nos salvou da extinção que o ex-presidente Fernando Henrique tinha reservado para a gente. Na data, o Fernando Henrique patrocinou leis sanitárias com parâmetros utilizados em indústria, que utiliza nos seus processos a pasteurização e que simplesmente extinguiria todos os queijos artesanais produzidos com leite cru. Então, o governador Itamar Franco promulgou essa lei que nos garantiu a chance de defender a nossa produção, nossa cultura, os nossos negócios. A lei atribuía ao Instituto Mineiro de Agropecuária a fiscalização em relação à segurança alimentar dos nossos produtos. O nosso maior problema hoje é que essa instância estadual não é reconhecida pelo governo federal como capaz de garantir essa segurança para todos os brasileiros. O que é ridículo, porque ela garante aos mineiros, mas não garante aos cearenses a segurança alimentar dos nossos produtos. Hoje, o nosso queijo não pode atravessar as fronteiras do Estado. E esse ano, para além da defesa da nossa cultura de seleção, nós provamos que nosso queijo tem um valor gastronômico muito alto, porque participamos de um concurso mundial de queijo na França e saímos de lá com 12 medalhas, inclusive a medalha de super ouro, que é a maior premiação desse tipo no concurso, mais de 1.000 queijos participantes de 32 países. E Ciro, eu sei que quando você esteve à frente do Ministério da Integração Nacional, você desenvolveu um profundo estudo sobre as carências e as potencialidades regionais. E eu queria saber como você avalia a importância da identidade cultural no fomento da economia nacional. E eu trouxe aqui um queijo da nossa produção para te presentear. Se você aceitar... Pois é, então talvez você corra o risco de ser acusado de tráfico de queijo. Eu defendo. A primeira vez. Eu defendo. Eu levo a linguiça aqui. Veja, eu até aproveito e agradeço a pergunta, porque isso me permite fazer uma homenagem. Fazer uma homenagem racional. Aproveito e agradeço a pergunta para fazer uma homenagem racional ao trabalho extraordinário que a Extensão Rural de Minas e do Brasil faz. Porque eu tinha dito que o agronegócio tem a tarefa de pagar a conta externa, mas a agricultura e a pequena pecuária, os familiares, tem o papel do abastecimento, da segurança alimentar da nossa sociedade. Vamos lá. O Vicente é meu, viu? Eu dou um pedacinho. É porque o Vicente vai amealhando aí, ó. Os presentes sempre muito gentis. Então, repare, qual é o problema do pequeno vis-à-vis, né, a tradição hoje? O pequeno tem problema, para começar, por definição de certificação fitossanitária, que é o que você está falando. Porque há crescente mecanismo de protecionismo econômico que, sendo, vamos dizer, estigmatizados pela onda neoliberal do livre comércio, trocam o argumento protecionista puro e simples por argumentos protecionistas disfarçados de certificação fitossanitária, segurança fitossanitária. Mas trocam também, crescentemente, nós seremos ameaçados por isso, de trabalho incondicional à escravidão. Essa portaria, por exemplo, do Ministério do Trabalho foi absolutamente mortal para um país como o nosso. Depois tem problemas graves de financiamento. Depois tem problemas graves de perecibilidade versus armazenamento e ou agroindústria. Então, isso aqui o mercado não resolve. E há uma revolução acontecendo por duas razões. Uma é cultural, portanto, para afirmar a identidade cultural para a humanidade é absolutamente crítico, porque este modelo mata o planeta, vai matar o planeta se a gente não interromper. E o outro é pragmático, é a insustentabilidade. Vamos lá. Como é que se formava o preço de 1 quilo de queijo em Serra, antigamente? Formava-se assim: quanto custa produzir, qualquer que seja o padrão de escala, qualquer que seja o padrão de financiamento, qualquer que seja a tecnologia, mais o leite das crianças. Quem quisesse comer, pagava isto, eficiente ou ineficientemente. Modernamente, como é que se forma o preço do quilo de queijo? É o queijo mais barato do mundo, pela tecnologia, pela escala,
pela standardização, que permite uma grande escala, e que vai chegar Nestlé Global, lá no Cerro, mais barato do que custa produzir a mesma coisa o seu sucedâneo ali. Se você não tiver um consumidor orientado para entender isso, nós não vamos sobreviver ao que está acontecendo, que é o outro lado da questão. E o outro lado da questão tem muito a ver com vossas PCs todas aqui. Hoje, o consumidor, pela onda neoliberal, o consumidor está induzido a fazer uma pergunta. E a sua decisão de consumo se dá por esta pergunta e uma resposta. Quanto custa? Então eu entro no supermercado, tem um queijo do Cerro, que provavelmente tem conteúdo nutricional, ganhou prêmio na França, ganhou não sei o quê, mas por falta de financiamento, escala, perecibilidade grave, falta de estoque, enfim, vários fatores, né, assimétricos à produção de escala estandardizada em tecnologia de ponta, fortista, esse queijo é mais barato, é ele que eu pego e levo. O novo consumidor está na escola na Europa, na escola no Brasil, essa criançadinha aí, está na escola e ele está sendo preparado, consciente ou inconscientemente, mas ele está sendo preparado para, diante do seu ato de consumo, fazer 3 perguntas. Então resistam que vocês vão reinar, se sobreviverem. Primeira pergunta sempre será quanto custa, ou seja, a busca permanente por eficiência não deve inibir o pensamento progressista de saber small is beautiful, ponto. Porque sempre haverá um problema de renda versus aspiração de consumo. Então, a primeira pergunta, ou a segunda, ou a terceira, mas uma das 3 sempre será quanto custa. Portanto, perseguir ganho de eficiência, perseguir produtividade, perseguir, enfim, é um imperativo. Você tem que fazer isso na sua pequena empresa todo dia. Mas há uma segunda pergunta que começa a lhe libertar do sufoco. A quem aproveita comunitariamente o meu ato de consumo? Então você já tem grandes movimentos na França, no Japão, em que já relevantes frações do consumidor já tomam a decisão de consumo por uma coisa mais cara, menos eficiente, do ponto de vista desse capitalismo turbo, né, da mega escala e tal, porque aquilo beneficia o meu comunitário. Então eu vou pagar um pouquinho mais caro, mas eu estou gerando uma renda para o meu comunitário, o meu comunitário, meu irmão de país, o meu irmão de comunidade, o meu irmão de cidade. E o terceiro grande argumento é se o meu ato de consumo é amistoso com a natureza, na origem e no rejeito. Quando o consumidor que está na pré-escola hoje chegar e fizer essas 3 perguntas, se o Brasil não tivesse adaptado daqui até lá, no grande agronegócio e na agricultura familiar, nós vamos viver um momento muito grave. Portanto, amigos, está na mão de vocês começar a ir ajudando o nosso pequeno produtor a ir entendendo isso, porque ele vai reinar crescentemente, não precisa esperar todo mundo chegar. Se você olhar no supermercado, já tem uma prateleira de orgânicos ali, porque já tem relevância. Então, mas aí uma turma ainda meio nerd, né, um cara meio estranho. Eu, por exemplo, o meu filho só compro coisa na prateleira de orgânico. Eu tenho um filhinho que vai fazer 2 anos. Eu já tomo a decisão, eu sei que é mais caro um pouco, eu sei que é muito tal, mas eu só compro na prateleira de orgânico. E isso vai acontecer com todo mundo logo mais. Colega do Cheiro, e só para complementar a região de Brilhantes Produtores, nós já tivemos em matéria e o IMA lá em Brasília pedindo equivalência, né, nas certificações entre os estados. Se o técnico aqui de Minas atesta um produto, certifica, né, recolhe a responsabilidade técnica e tudo, a mesma responsabilidade a gente acredita, né, nos colegas dos estados vizinhos. Então vai ser ótimo para o sistema se reconhecer, claro. Na verdade, de novo, projeto nacional, que país você quer? Então o Ministério da Agricultura vai ter que tomar a decisão. Ou ele toma a si a tarefa de certificar isso, vencendo o suborno da Nestlé, e é disso que se trata. Ou ele vai ter que aceitar autonomizar os estados para essa certificação que vai valer dentro do novo Pacto Federativo. O Ceará produz queijo coalho. E assim, é praticamente 100% das amostras tem coliforme fecal. Praticamente 100% das amostras. Mas ela é neutralizada pelos bacilos ali e tal, ela não infecta as pessoas. E pronto, todo mundo come queijo de coalho e tal. E é o nosso modo de comida. E pronto. Aline, Tiago, nós queremos te presentear aqui com alguns produtos também de Minas Gerais, uma lembrança para o senhor e para o ministro Manuel.
Tá? Vamos segurar embaixo. Coloca aqui na mesa, Thiago. Show.